Bom dia a todos, bom dia a todas. Mais uma vez é um prazer recebê-los aqui, os que estão nos ouvindo de forma síncrona, os que vão nos ouvir depois, em outros momentos. Um meu bom dia, boa tarde, boa noite ou até boa madrugada. Hoje nós temos a honra de apresentar o segundo dia do nosso webinar, o primeiro webinar de economia e defesa no Brasil, né? Economia e defesa, uma análise sobre economia e defesa e a importância da economia e defesa para as nossas instituições, universidades e, fundamentalmente, para a própria estrutura de defesa da nação. Tá? Hoje nós temos a oportunidade, né, de estarmos recepcionando, então aqui em nome do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia do Instituto de Economia da Unicamp, eu recebo a todos, recebo em nome da figura do Coronel Wagner, em nome do Brigadeiro Aurélio, o Ministério da Defesa, né, o departamento responsável pela área financeira e econômica do Ministério da Defesa, que tem trabalhado em conjunto conosco, e as instituições que fazem parte do Prodefesa. Então, também venho aqui recepcioná-los como coordenador do projeto do Prodefesa, né? Eu passo uma palavra de saudação, deixo a palavra de saudação ao Coronel Wagner, depois eu faço um complemento à apresentação e já damos início aos trabalhos. Coronel Wagner. Bom dia a todos. Sou o Coronel Wagner, do Departamento de Financiamento e Economia de Defesa, aqui do Ministério da Defesa. Nesse momento, eu queria saudar a todos os colaboradores, assistentes, professores que vão participar do evento hoje da webinar de Economia e Defesa. O nosso diretor, Brigadeiro Aurélio, não pode estar presente nesse início, mas em nome do diretor, eu queria fazer a saudação a todos, desejar um bom evento durante o dia, fazer um agradecimento especial aos palestrantes por, nesse dia, poder proporcionar conhecimentos relevantes na área de economia e defesa. Então, mais uma. Obrigado, Coronel Wagner, obrigado ao Brigadeiro Aurélio, que tem nos acompanhado todo o nosso trabalho, esse trabalho realizado, que nós estamos, esse evento, estamos realizando em conjunto, né? Como eu falei, venho aqui em nome do Instituto de Economia da Unicamp, o diretor, professor André Biancarelli, o diretor associado, Célio Aratuca, dar boas-vindas a todos ao nosso segundo dia do evento, né? E como coordenador do projeto do Prodefesa, né? O projeto Prodefesa é um projeto que se insere dentro do programa Prodefesa da CAPES, Ministério da Defesa. Então, venho aqui meu agradecimento à CAPES e ao Ministério da Defesa por financiar os relevantes estudos onde procuram levantar discussões, pesquisas, avaliações, eventos acadêmicos voltados para o estudo da área de defesa. O projeto em particular do qual sou coordenador, o projeto focado na economia e defesa, né? E além da Unicamp, que é a instituição coordenadora, nós temos a honra de contar com mais 5 importantes instituições na área, né? Nós contamos com a Escola de Guerra Naval, com a Universidade da Força Aérea, com a Escola Superior de Guerra, com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, e com a Universidade Federal Fluminense. No primeiro dia, tivemos a oportunidade de assistir às apresentações do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, do ITA, coordenado pela professora. E nós assistimos às apresentações da Escola Superior de Guerra, coordenadas pela professora Ariela Lesk. Neste segundo dia, nós vamos ter a oportunidade de outras 2 instituições, das 2 instituições que compõem o nosso projeto, muito honrado por recebê-las. Então, nós começamos na primeira parte do dia com a Universidade da Força Aérea, com a professora Patrícia Matos, que é a nossa coordenadora associada,
E na segunda parte do dia nós vamos ter a Universidade Federal Fluminense. Então, venho aqui dar mais uma vez bom dia a todos e passo a palavra à professora Patrícia Matos para já dar um encaminhamento, né, sobre os trabalhos a serem realizados e serem apresentados aqui pela Universidade da Força Aérea. Então, passo a palavra à professora Patrícia Matos. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Barbieri, bom dia a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, né, que estão aqui acompanhando o nosso primeiro webinar de Economia de Defesa no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer a organização do evento, né, pelo professor Marcos Barbieri, coordenador do projeto. Gostaria de agradecer também ao Instituto de Economia da Unicamp, né, pelo apoio logístico para a realização do evento. E estou aqui hoje para apresentar a participação da Unifa no projeto, né? A Unifa é a Universidade da Força Aérea, e eu vou rapidamente falar sobre as pesquisas aqui feitas, né, na Unifa. Em seguida, eu vou convidar a professora Iliane Foreste, que é também pesquisadora da Unifa no projeto e é professora da Academia da Força Aérea, e nós vamos apresentar algumas das pesquisas desenvolvidas aí no âmbito do nosso projeto, né, do ProDefesa. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, então, como eu disse, eu vou inicialmente, antes da gente entrar propriamente nas pesquisas, né, na minha pesquisa, na pesquisa da Iliane, eu vou fazer uma breve apresentação sobre como que a economia de defesa ela é trabalhada na Unifa. Na Unifa, a gente tem uma disciplina, né, de economia de defesa. Então, na Unifa, nós temos uma disciplina de economia de defesa que é ministrada dentro do programa de pós-graduação em ciências aeroespaciais. Essa disciplina existe, se não me engano, desde o ano de 2014. E os alunos do mestrado em ciências aeroespaciais, eles fazem essa disciplina como uma disciplina eletiva. E a gente trabalha temas principalmente relacionados ao emprego dos conceitos e das ferramentas da economia à análise da defesa. Nós começamos com uma análise do próprio mercado de defesa. O que é esse mercado de defesa? Quais são os determinantes da demanda e da oferta de defesa? Analisamos também, por exemplo, o orçamento de defesa, tanto no âmbito externo, né, no cenário externo, quanto no âmbito interno, no Brasil. Como que o orçamento de defesa está estruturado, como que ele se insere no orçamento federal. A partir daí, a gente trata, por exemplo, de um tema muito recorrente na economia de defesa, que é a questão do efeito dos gastos militares na economia. Essa é uma questão tradicionalmente trabalhada dentro da economia de defesa. Como que gastos militares ou investimentos militares, qual o impacto disso na economia, no crescimento econômico? Dentro da disciplina, a gente parte também para uma análise da ciência, tecnologia e inovação aplicada à defesa, vendo questões, por exemplo, dos efeitos spin-in e spin-off, os sistemas setoriais de inovação dentro da área de defesa. A partir desse aspecto, análise sobre a indústria de defesa, questões teóricas, conceituais sobre a indústria de defesa, especificidades desse setor em relação a outros setores produtivos, uma análise da indústria de defesa no Brasil, né, desde o histórico, determinante, as diversas fases, né, de consolidação da indústria de defesa, análise por segmento aeronáutico, segmento terrestre, naval, porque cada um deles tem também as suas especificidades. Da indústria de defesa, a gente parte para a análise do comércio internacional de armamentos, né, algumas questões
específicas da importação e exportação de equipamentos militares, como, por exemplo, a questão dos embargos tecnológicos, da existência de políticas compensatórias, offset. Então, esse é um outro tema trabalhado na disciplina, e normalmente a gente finaliza com alguns estudos de caso dentro do setor aeroespacial, né? Lembrando que é uma disciplina do programa de pós-graduação em ciências aeroespaciais. Então, geralmente, os alunos fazem trabalhos sobre alguns projetos importantes para o setor, o projeto Gripen, KC-390, outros do setor espacial, estudos de casos já mais antigos também, a gente faz uma análise para tirar aprendizados de projetos que tiveram algum grau de sucesso ou não. Então, é mais ou menos nesse formato a disciplina. E no ano passado, esse ano a disciplina ainda não foi ministrada, no ano passado foi muito interessante porque eu pude contar com o grupo da economia de defesa, né, com professores da ESG, da EGM, da Unicamp. Então, essa rede que se formou a partir do projeto de economia de defesa, ela já está trazendo benefícios também para a própria Unifa, no sentido da gente agregar esses outros professores dessas outras instituições dentro da disciplina. Então, tem sido uma experiência muito positiva. Em relação às pesquisas dos alunos, né, nós temos alguns alunos vinculados ao projeto aqui, e aí eu destaquei 3 projetos que são desenvolvidos dentro do projeto de economia de defesa, né? Os 2 primeiros trabalhos aqui são alunos militares, que inclusive, já defenderam a dissertação. O primeiro aqui é sobre o projeto ADARTER e a efetividade do modelo de transferência de tecnologia adotado nesse projeto. Então, o Coronel Carlos ele defendeu essa dissertação no ano passado, e o objetivo dele era verificar se o modelo adotado dentro do processo de tecnologia do projeto ele foi efetivo em relação aos objetivos do projeto. E aí ele desenvolveu toda uma pesquisa utilizando modelos de análise de transferência de tecnologia, já defendeu, foi um trabalho bem sucedido, inclusive nós estamos elaborando um capítulo de livro que vai ser publicado pela editora da Força Aérea Americana, da Universidade da Força Aérea dos Estados Unidos, né? Então, a gente já está trabalhando nesse capítulo de livro, que é a previsão de publicação este ano. Um outro trabalho também do campo da economia de defesa, defendido na Unifa no ano passado, né, dentro do escopo do Prodefesa, é o trabalho do Coronel Wankley. No caso do Coronel Wankley, o foco era o processo de aquisição de sistemas complexos de defesa. Então, ele faz uma análise do estudo de caso do projeto HXBR, né, que foi o helicóptero utilizado para equipar as 3 forças, e ele estuda como que ocorreu esse processo de aquisição conjunta, né, que é um dos pioneiros no campo de sistemas complexos de defesa. E ele fez a análise, né, do projeto, e, a partir disso, a partir desse foco em sistemas de aquisição, ele passou a estudar modelos de sistemas de aquisição. A gente já publicou um artigo na coleção Meira Matos sobre encomendas tecnológicas em processo de aquisição de sistemas complexos. Então, o foco dele está relacionado a esse tema da aquisição de equipamentos militares, principalmente sistemas complexos. E um terceiro trabalho que eu destaco aqui é o trabalho do nosso mestrando Emílio. O Emílio ainda não defendeu, ele já passou pelo processo de qualificação, e o trabalho do Emílio é sobre operações com aeronaves remotamente pilotadas, né, as ARPs, e os reflexos dessas operações para a base industrial de defesa brasileira. A preocupação do Emílio é tentar identificar, analisar, observar como que a BID brasileira ela responde a um aumento na demanda
que tem ocorrido por herpes. Então, assim, as forças aéreas no mundo todo têm aumentado a utilização de herpes dentro das suas missões. E isso trouxe algum reflexo para a base industrial de defesa, como que isso está sendo vivenciado pela BID brasileira. Então, o trabalho do Emílio vai nesse sentido. Ele é nosso bolsista do Prodefesa, pela CAPES, e tem previsão de defender ainda esse ano. Aliás, ele já poderia estar defendendo se não tivesse tido alguns atrasos aí por conta da pandemia, né? Porque ele tinha, por exemplo, visitas técnicas em algumas empresas que foram adiadas, isso atrasou um pouco o desenvolvimento da pesquisa. Mas a pesquisa do Emílio, ela tem esse foco na base industrial de defesa, né? E aí também nesse cenário de pandemia, estudando base industrial de defesa, ele desenvolveu um capítulo de livro que já foi publicado pela editora Cravo de Portugal, que é uma análise comparativa entre o setor industrial de defesa e o setor industrial de saúde. Então, ele publicou esse trabalho e são, então, trabalhos dentro aí do escopo do projeto desenvolvidos na Unifa. Com relação à minha pesquisa propriamente dita, eu tenho trabalhado com 2 eixos principais: o orçamento de defesa e a base industrial de defesa, mas com foco principal no setor espacial. Em relação ao orçamento de defesa, eu tenho feito pesquisas sobre a composição do orçamento de defesa, análises comparativas com outros ministérios, comparações com outros países, né? São alguns dos trabalhos que eu tenho feito. No campo da base industrial de defesa, eu tenho trabalhado mais com espaço, como eu falei, com a indústria de defesa, e tenho buscado verificar alterações no campo da economia espacial dentro da indústria de defesa, da indústria espacial brasileira, né? Tentando entender a política pública que existe ou não existe para o setor e alguns aspectos orçamentários que impactam no setor espacial. Bom, dentro dessas minhas 2 grandes áreas de pesquisa, encontrei uma sinergia grande com o IPEA, né? Então, eu tenho participado de algumas pesquisas em parceria com o IPEA, e essa mais recente é uma pesquisa em que o grupo do IPEA, inclusive o professor Tiago Cagliari, que é do nosso projeto e é do ITA, ele também participa dessa pesquisa, né, com o IPEA, em que nós estamos buscando identificar o impacto do orçamento de defesa espacial e nuclear sobre o setor empresarial brasileiro, né? Então, a ideia é levantar e delimitar e mapear a BID a partir de ações orçamentárias, né, a partir da demanda, tanto do Ministério da Defesa quanto do setor espacial e nuclear, e verificar se as empresas que foram acionadas por compras públicas, elas tiveram um impacto na sua capacidade tecnológica e inovativa. Então, a partir dessa delimitação das empresas, nós vamos partir para a análise de tabulações especiais demandadas junto ao IBGE, primeiro de uma forma agregada e depois a partir de microdados. Então, essa é uma pesquisa que está em andamento. Então, no conjunto de todas essas pesquisas, eu vou apresentar para vocês, logo após a Eliane apresentar a pesquisa dela, uma parte dessa pesquisa que trata da questão orçamentária e da política industrial para o setor espacial. Então, eu vou convidar agora a Eliane para fazer a apresentação, né? A professora Eliane, como eu falei, ela é pesquisadora da Unifa no projeto, é doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp, economista pela USP, professora da academia desde 2005, né, Eliane? Isso. Acho que sim, né? Então, está sendo cooptada para o campo da defesa e estamos aqui para ouvir a Eliane também, da pesquisa que ela está desenvolvendo dentro do projeto. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Patrícia pelo convite
Vou compartilhar aqui os meus slides. Como a Patrícia já falou, eu sou professora da Academia da Força Aérea, né? Estou colaborando aí no projeto do Prodefesa com a Unifa. Eu comecei a estudar economia de defesa recentemente, né? E na FAB, né, o ensino na FAB, a graduação fica por conta da AFA e a pós-graduação é de responsabilidade da Unifa. Na AFA, nós formamos os oficiais aviadores na área de ciências aeronáuticas, os intendentes na área de ciências da logística e os infantes na área de ciências militares. Além disso, todos os nossos alunos, eles são bacharéis em administração pública, título considerado equivalente pelo MEC. Na AFA, nós não temos uma disciplina específica de economia de defesa, né? Temos uma introdução à economia, mas atualmente eu tenho 2 orientandos na área de economia de defesa. Um cadete que estuda a importância dos estímulos à base industrial de defesa para o fortalecimento das Forças Armadas, e outro que estuda o projeto FX2 e a sua contribuição para a indústria de defesa. Né, são trabalhos de revisão bibliográfica, né, trabalhos mais, poderíamos dizer, mais simples, né, tendo em vista que esse é o primeiro trabalho científico desses alunos. Né, mas, ainda assim, eu fico muito feliz pelo fato de os cadetes já estarem se interessando por temas da área de economia de defesa. Nós sabemos da importância não só da demanda interna para o desenvolvimento da indústria de defesa, mas também da procura internacional, né, pelos produtos produzidos internamente. Né? Essas exportações, né, elas tendem a aumentar a escala de produção e reduzir os custos unitários de produção, né? Aumentando a competitividade dos produtos brasileiros no mercado externo e também permitindo que as Forças Armadas adquiram um volume maior de equipamentos de defesa. Em função disso, né, dessas e de outras questões, eu vou falar sobre o Brasil e o comércio internacional de equipamentos de defesa. No caso do Brasil, também sabemos que os estímulos à indústria de defesa enfrentam algumas barreiras, né, especialmente relacionadas ao tamanho da demanda, à escala de produção e à tecnologia envolvida, né, como já também comentado aí anteriormente. Hoje, eu vou apresentar para vocês, o objetivo aqui foi quantificar e qualificar as transações comerciais brasileiras de defesa no período de 2005 a 2020. Num primeiro momento, os dados apresentados são referentes às relações do Brasil com os países da América do Sul e depois do Brasil com o restante do mundo. Foram utilizados dados estatísticos, né, tratados por meio da estatística descritiva, e tendo como principal fonte de dados o CIPRE. Analisando os dados do CIPRE de 2020, né, as maiores despesas militares elas foram realizadas pelos Estados Unidos, China, Índia, Rússia e Reino Unido. Desses países, somente a Índia não está entre os 10 maiores exportadores de equipamentos de defesa no mundo. Né? Quando a gente compara esses dados, aí, por exemplo, com os dados de 2018, o ranking das despesas militares era Estados Unidos, Rússia, França, Alemanha e China. Esses mesmos países, né, que estavam entre as 5 maiores despesas militares do mundo, também eram os 5 maiores exportadores de equipamentos de defesa. Então, comparando aí 2018 com 2020,
a gente teve aí a saída da Alemanha e da França do ranking das 5 maiores despesas militares, né? E como o Brasil se coloca aí nesse contexto mundial? O Brasil, ele tem a 12ª maior despesa com defesa do mundo. As despesas brasileiras representam 37,6% das despesas da Rússia e 34,4% das despesas da Índia, né? Mas é importante observar que essas despesas, elas consideram, né, gastos de várias naturezas, né, gastos operacionais, salários, entre outros, e como visto, né, como estudado pela professora Ariela, que apresentou no primeiro dia do evento, né, como comentado, no caso do Brasil, esses gastos comprometem uma parcela grande do nosso orçamento, né, concorrendo aí com os recursos que poderiam ser utilizados para a aquisição de equipamentos de defesa produzidos no Brasil. Com relação aos maiores exportadores de equipamentos militares, embora o Brasil ele tenha participado somente com 0,74% do total comercializado internacionalmente em 2020, ele se classificou como o 17º maior exportador de equipamentos militares. Nessa pesquisa, o dado utilizado com mais frequência foi o Trade Indicator Value, o TIV. O TIV é um indicador desenvolvido pelo CIPRE. Ele se baseia nos custos unitários de produção de um conjunto principal de armas e tem como objetivo representar a transferência de recursos militares, e não o valor financeiro da transferência. Mas ele é um indicador muito útil, né, para esse tipo de pesquisa, para verificar tendências, para comparar países, ele é bem útil. Aqui no gráfico 1 estão apresentadas as exportações brasileiras para os países da América do Sul e para o mundo, no período de 2005 a 2020, lembrando que todas as análises foram feitas para esse período. As exportações para os países da América do Sul estão aqui em amarelo, e observa-se que em 2005 e 2006 o Brasil exportou somente para os países da América do Sul. Essas exportações elas ocorreram até 2012. Entre 2013 e 2017, o Brasil não exportou para os países da América do Sul, voltando a exportar em 2018 e 2020. O ápice das nossas exportações para a América do Sul ocorreu aqui em 2010. Nesse ano, o Brasil exportou 18 aeronaves MB-314 para o Equador e mais 12 para o Chile. Quais são as características dessas nossas exportações, né? Dessas exportações para a América do Sul, cerca de 90% foram aeronaves, né? Desculpa, cerca de 97,6% foram aeronaves. Esses 2,4% aí ocorreram aqui em 2012, bem discreto aqui, foram as bombas guiadas que o Brasil exportou para a Colômbia, e com um pouquinho mais de destaque aqui em 2018, foram os veículos de combate que o Brasil doou para o Uruguai. Dessas nossas exportações, 90% corresponde a equipamentos novos e 10% equipamentos de segunda mão. Verificando aqui
o TIV das importações dos países da América do Sul. Né? Os países, aqui nesse quadro, nós temos os países classificados por tamanho do PIB, o TIV total das importações, ou seja, a soma, né, do TIV anual no período de 2005 a 2020, e a participação das exportações brasileiras no TIV total desses países. Né? O maior TIV na América do Sul, ele é do Chile, né? Maior, inclusive, do que o do Brasil. Né? O Chile, a quarta maior economia da América do Sul, e do total, do TIV total das importações do Chile, o Brasil contribuiu com 2,23%, uma participação relativamente baixa, né? Mas, comparando com outros países, o interessante aqui, no caso do Chile, é que o Brasil exportou recentemente para o Chile. Né? Nós exportamos para o Chile em 2018, em 2020. Um outro país aqui que as nossas relações se destacam é com a Colômbia, terceira maior economia da América do Sul. Né? Nesse caso, a participação das exportações brasileiras ela foi um pouco maior, né? O Brasil contribuiu com 5,54% do TIV das importações da Colômbia, mas nesse caso aqui, a maior dificuldade é que o Brasil não exporta para a Colômbia desde 2012. O Chile, né? O Peru, quarto maior TIV da América do Sul, né? E a quinta maior economia. O Brasil não exportou para o Peru nesse período, entre 2005 e 2020, e o Equador, que também tem um dos TIVs mais elevados da América do Sul, mas, porém, bem reduzido em comparação ao Peru, que está um nível acima do Equador. Né? Nesse caso, a participação dos produtos brasileiros, das exportações brasileiras, ela foi mais significativa, de quase 14,6%. No entanto, também nesse caso, o Brasil não exporta para o Equador desde 2011. Né? Pensando aí na importância, né, no volume, na participação do Brasil nas exportações para esses países, que é relativamente pouco significativa. Mas, por outro lado, se a gente verificar o peso dessas exportações, né, no total de exportações do Brasil, ela é bem significativa. Cerca de 1/3 das exportações brasileiras, entre 2005 e 2020, elas foram destinadas à América do Sul. Né? Nesse gráfico 4 aqui, eu desagreguei os dados do TIV, né? Os dados estão desagregados, então a gente verifica aí uma grande oscilação do TIV desses países, mas também a gente verifica aqui que no período mais recente, em 2020, Chile, Colômbia e Equador tiveram um crescimento do TIV. Né? Isso aí pode significar, né, uma possibilidade de exportações de equipamentos brasileiros para esses países. No âmbito mundial, né, qual é a situação do Brasil? Esse gráfico 5 aqui, ele mostra o TIV das exportações e das importações brasileiras de equipamentos de defesa. Em amarelinho aqui são as nossas exportações. Então, as nossas exportações, elas foram maiores do que as nossas importações, somente em 2016, em 2020. Em 2016, elas representaram quase 102% das nossas importações. Em 2020, 105%. Né? Mas, se a gente pegar a média aí ao longo do período, em média, as nossas exportações, elas representam 1/4 das nossas importações, né? Ou seja, o TIV
das nossas exportações, ele representa 1/4 do TIV das nossas importações. E quem são os nossos maiores importadores e quem são os nossos maiores fornecedores aí neste período de 2005 a 2020? Entre os nossos maiores importadores, classificados pela posição no ranking aqui: Indonésia, Afeganistão, Colômbia, Chile, Equador, França, Grécia, República Dominicana, Angola e Líbano. Em sua maioria, países que não têm uma contribuição grande para o PIB mundial, né? Não se destacam entre as principais economias do mundo, né? E uma outra observação interessante aqui, tem algumas exceções, né, mas em sua maioria, uma outra observação importante aqui, que entre os 5 maiores importadores, né, de equipamentos de defesa do Brasil, nós temos 3 países da América do Sul, Colômbia, Chile e Equador, né, e que para metade desses nossos maiores importadores, o Brasil não exporta nada desde 2013, né? Nada dentro considerando que estamos falando de equipamentos de defesa, né? Diferentemente de quando nós olhamos aqui os nossos fornecedores, né? No caso dos nossos maiores fornecedores, Alemanha, Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália, Israel, Espanha, Rússia, Canadá e Suécia, com exceção da Rússia, né, país do qual a nossa última importação ocorreu em 2016, dos demais países, todos o Brasil importou em 2020. Voltando aos nossos maiores importadores, né, quais as características dos equipamentos exportados pelo Brasil, né, para o mundo, né? 86% das nossas exportações foram de aeronaves, 14% aqui outros, né? Nesses outros aí nós temos lançador de foguetes, mísseis, bombas guiadas, veículos de combate. Esses são os equipamentos que a gente exportou e que estão classificados aqui como outros, né? Essa classificação por tipo de equipamento exportado, no caso do mundo, a representação, a participação das aeronaves é menor do que a análise feita só para a América do Sul, né? No caso da América do Sul, tínhamos visto que 97,6% das exportações eram de equipamentos do setor aeronáutico. Aqui, essa participação é um pouco menor, ela é de 86%. Né? Verificando a distribuição aí entre equipamentos novos e de segunda mão, aqui também a representação, a participação dos equipamentos de segunda mão, ela é maior do que quando verificamos para a América do Sul. Né? Aqui, no total das exportações brasileiras, os equipamentos de segunda mão, eles correspondem a 16% das nossas exportações totais. Agora, com relação aos nossos maiores fornecedores, né? Esses nossos os 10 maiores fornecedores de equipamentos de defesa para o Brasil no período de 2005 a 2020, eles estão classificados entre os 14 maiores exportadores de equipamentos de defesa do mundo, né? Estão entre as 14 maiores economias do mundo, exceções aqui são a Suécia, que é a 24ª, e Israel, que é a 30ª maior economia, do mundo. E nesses países estão instaladas 86 das 100 maiores empresas de equipamentos de defesa do mundo, excluindo as empresas chinesas.
Com esses países, somente esses nossos maiores fornecedores, o comércio se deu nos dois sentidos, somente com a França e com o Reino Unido. A França, que ocupa aí a posição de sexto maior importador de equipamentos de defesa do Brasil, e o Reino Unido, que ocupa a 18ª posição. Comparando aí o TIV das nossas importações com das nossas exportações nas nossas relações aí com a França, né, as exportações brasileiras, elas representaram 15,7% do TIV das nossas importações. No caso do Reino Unido, essas relações aí ainda são mais desfavoráveis, né? Sendo que as exportações brasileiras, elas representaram 1,6% do TIV das nossas importações. Né? O que o Brasil importou, né? O Brasil importou navios, importou helicóptero, componentes para modernização e fabricação de equipamentos de defesa, entre outros. Aí, né? Algumas dessas nossas aquisições, elas ocorreram por meio de contratos, né, de cooperação tecnológica ou de acordos de offset, né, tema estudado pelo Gilberto, que apresentou no primeiro dia do evento, né, e alguns desses equipamentos importados também são de segunda mão. Mas quando a gente percebe aí a especialização brasileira na produção no setor aeronáutico, fortemente representada aí nas nossas exportações pela aeronave AMB 314. Comparando com a diversidade das nossas importações, né? Algumas que envolvem alta tecnologia, né? A gente consegue entender, em parte, aí, a deterioração dos nossos termos de troca e a disparidade entre o TIV das nossas importações e das nossas exportações. Com base nesses dados coletados, aí surgiram algumas perguntas, né? A primeira delas, qual teoria de comércio internacional, dentre as mais conhecidas, melhor explica o mercado de equipamentos de defesa brasileiro? Nesse problema de investigação aqui, eu e a professora Patrícia estamos trabalhando, né, estamos finalizando um artigo, né, mas tem outras questões que ainda serão trabalhadas. Né? Quando observou-se, com base dos dados do CIPRE, né, verificou-se que França e Alemanha saíram do ranking das maiores despesas militares do mundo. Aqui, no caso do Brasil, a gente teve aí o anúncio recente da FAB de que reduziria as encomendas do KC-390 em função de problemas orçamentários ocasionados pela pandemia e pela situação econômica do país. Né? Então, quando a gente percebe essas alterações aí, surge uma questão. O contexto da pandemia está exercendo influência sobre o comércio internacional de equipamentos de defesa? Né? Essa é uma questão que ainda pretende se trabalhar. Né? E uma outra questão, aqui agora no âmbito da América do Sul, né, nós vimos que a participação do Brasil como fornecedor, né, as exportações brasileiras para a América do Sul tem uma representação grande no total de exportações do Brasil, né? Cerca de 1/3 das nossas exportações tiveram como destino países da América do Sul. Por outro lado, percebemos que, do total importado por esses países, a participação brasileira é pequena e, em alguns casos, né, para alguns países, a gente não exporta já faz algum tempo. E aí a outra questão que se pretende trabalhar é como estimular as relações comerciais na área de defesa com os países da América do Sul.
Eu agradeço a todos pela oportunidade, deixo aqui o meu contato e muito obrigada. Obrigada, Eliane. Vamos, então, dar continuidade aqui às nossas pesquisas da Unifa. Eu estou compartilhando a tela agora da minha apresentação. Bom, então, bom dia novamente, né? Agradeço a Eliane pela apresentação dessa pesquisa sobre comércio internacional de equipamentos de defesa, que ela vem trabalhando. E agora eu vou mostrar uma parte da pesquisa que eu estou trabalhando, que é sobre política orçamentária e industrial no setor espacial brasileiro. Eu vou passar brevemente aqui sobre a delimitação da indústria espacial, né, do que se trata esse segmento, algumas transformações que vêm ocorrendo no setor espacial, que vêm sendo chamadas de New Space, né, essas mudanças no setor são conhecidas como New Space. Vamos abordar a economia espacial global, tendências atuais, e, em seguida, a entrar no setor espacial brasileiro. Dentro do setor espacial brasileiro, o enfoque será sobre a questão orçamentária e a parte da indústria, né, da indústria espacial. Bom, em relação à indústria espacial, quando a gente fala indústria espacial, muitas vezes há um desconhecimento sobre do que se trata esse conjunto, né, de empresas que atuam no setor espacial. Então, são basicamente 4 setores principais. O setor de fabricação, né, de equipamentos espaciais, como foguetes, veículos de lançamento, satélites, os sistemas e subsistemas incorporados nesses equipamentos e todos os componentes vinculados à fabricação desses equipamentos. Um outro setor é o setor de lançamentos espaciais, propriamente dito, além do setor de operações de recepção de dados fornecidos por imagens de satélites, por exemplo, e todos os serviços gerados a partir das imagens e dos dados fornecidos pelos satélites, como, por exemplo, serviços de comunicações, de navegação, meteorologia, vigilância militar, etc. Então, essas são as 4 grandes áreas, né? A fabricação, o lançamento, operações de solo e o setor de serviços gerados pelos satélites. E o que caracteriza esse setor? É um setor altamente complexo, né? Ele tem uma complexidade tecnológica muito elevada, envolve elevados custos, elevados riscos, embora nos últimos anos tenha havido uma diminuição dos custos da produção espacial, ainda é uma área que tem um custo muito elevado, ciclos de produção geralmente longos, uma concentração industrial grande, né? Poucas empresas dominam o mercado global, né, do setor espacial, envolve tecnologias duais, né? A tecnologia espacial ela é claramente dual, né? Satélites eles podem fornecer dados tanto para emprego militar quanto para emprego civil. A tecnologia empregada no lançamento de foguetes também pode ser empregada no lançamento de mísseis, então é uma tecnologia claramente dual. E é um setor que, embora tenha havido uma crescente participação do setor privado, ele é um setor ainda marcado fortemente pela presença do Estado, né? O Estado ainda é o grande protagonista dentro do setor espacial, apesar da ascensão de empresas privadas nesse setor. Então, como eu
falei, nos últimos anos vem ocorrendo várias transformações no setor espacial, né? A gente pode marcar o início do desenvolvimento da indústria espacial no mundo a partir do final dos anos 50, né, com o lançamento do satélite Sputnik pela Rússia, em 57, então aquele contexto, né, de Guerra Fria e corrida espacial, e isso marcou o desenvolvimento da indústria espacial, principalmente até os anos 90, mas desde os anos 70 já começou a haver uma redução dos investimentos ligados ao campo da defesa e ao campo espacial, né? E isso se intensifica ainda mais, essa redução de investimentos, com o final da Guerra Fria. Então, a partir dos anos 90, já há uma tentativa de busca de novos investimentos para as atividades espaciais, né, de investimentos mais ligados à atividade comercial. Então, enquanto durante a Guerra Fria a atividade espacial ela esteve muito voltada à questão estratégica, né, de poder, a disputa entre as potências, depois da Guerra Fria começa-se a buscar alternativas comerciais para as atividades espaciais. E esse fenômeno, esse processo, ele se intensifica também muito a partir de 2008. Em 2008, com uma crise econômica internacional muito grande que ocorreu na economia mundial, houve uma redução dos investimentos públicos no setor espacial, e aí há também, nesse processo, um crescimento das atividades comerciais. E um avanço tecnológico, né, também, e maior acesso das tecnologias ligadas a satélites, a aplicações espaciais dentro da atividade privada. Então, isso se intensifica muito a partir de 2008. Então, principalmente da última década, né, logo após 2008 até agora, vem ocorrendo o que tem sido conhecido como New Space, né, que são essas transformações no setor espacial, que são marcadas pela crescente presença do setor privado, redução dos custos de produção, modificações na tecnologia espacial, como, por exemplo, miniaturização de satélites, uma ampliação dos usos e dos serviços gerados pelos satélites, novos mecanismos de financiamento, surgimento de startups, né, empresas inovadoras no setor, encontrando novas aplicações para o setor espacial, e também um aumento da participação de países que passaram a investir no setor espacial. Então, o setor espacial, antes restrito às grandes potências, ele passa a estar mais disseminado em um número maior de países. Né? Então, isso chegou a ser chamado como uma mudança de paradigmas, né? Uma possível segunda corrida espacial, só que dessa vez puxada pelo interesse privado. Né? E uma das empresas mais marcantes ou emblemáticas nesse sentido é a SpaceX, que realiza agora, né, realizou há pouco tempo, diversos lançamentos em parceria com a NASA. Então, a gente verifica uma espécie de parceria público-privada entre a NASA e a SpaceX nos lançamentos espaciais. Esse gráfico aqui é da Bryce, que é uma agência de consultoria no setor espacial, e eu coloquei aqui só para vocês visualizarem melhor como que depois de 2008 há um crescimento muito grande do número de empresas privadas no setor espacial. Então, praticamente, a gente tinha um número reduzido de empresas e isso aumenta muito dentro desse período após aí 2008. Então, ao mesmo tempo em que há um aumento dos usos das aplicações comerciais, há um aumento do número de empresas ligadas ao setor espacial, né, principalmente no setor de satélites. Aqui também mostrando o aumento dos investimentos, né, privados no setor espacial, principalmente em capital de risco, né, ligado aí a essas novas empresas que surgem no setor espacial.
Como exemplo aqui, olha, algumas instituições que forneceram lançamentos orbitais em 2018, olha, a SpaceX, ela está à frente, por exemplo, da tradicional agência espacial russa, né, a Roscosmos, no serviço de lançamentos orbitais no ano de 2018. Né? Então, isso mostra bem essa mudança de paradigmas no setor. Bom, e no cenário atual, né? No cenário atual a gente usa o termo economia espacial, porque ela se tornou tão ampla, né, que passou a ser utilizado esse termo, né, economia espacial. E o que a OCDE chama de economia espacial? Ela seria todo um conjunto de atividades e do uso de recursos na exploração, na pesquisa, na gestão e no desenvolvimento de atividades ligadas ao espaço. E essa economia espacial ela tem se mantido crescente, né? Ela tem avançado em diversas áreas, e o relatório da OCDE aponta que esse pode ser o próximo setor industrial a alcançar a casa de trilhões de dólares já em 2040. Né? Então, como tendências atuais para o setor, a gente tem um crescente aumento das atividades espaciais no mundo todo, né, um nível sem precedentes até então de empreendimentos privados e um número cada vez maior de atores. Né, em 2019, no relatório de 2020, a gente tem dados de 2019. Os dados de 2020 ainda não tenho dessa fonte aqui, eu tenho de outra, mas já mostra que o tamanho da economia espacial, né, dividida entre aqueles setores de serviços, né, solo, atividades públicas, sendo que o setor de serviços de satélites, telecomunicações, sensoriamento remoto, a área de segurança, o setor de solo aqui relacionado, por exemplo, TV por satélites. Então, é um setor bastante grande hoje em dia, né, em termos de recursos, e com uma tendência crescente. Segundo o relatório da Space Foundation de 2020, né, já feito em outubro de 2020, embora o setor tenha sofrido uma desaceleração em 2020, por causa da pandemia, é um setor que tem resistido bem, principalmente devido à adaptação das empresas a esse cenário e aos investimentos privados. Houve, por exemplo, nos Estados Unidos, uma redução do investimento público do Departamento de Defesa de 9% em 2020, no setor espacial. Mas os investimentos privados eles têm ajudado a manter a atividade espacial. E no cenário global, hoje em dia, mais de 80 países atuam no setor espacial, que mostra que mais de 80 países eles têm pelo menos programas espaciais e interesse em desenvolver atividades espaciais. Então, isso mostra esse cenário em que a atividade espacial ela está cada vez mais disseminada, né, no nosso cotidiano, nas nossas atividades. Bom, e o setor espacial no Brasil, né? Como medir a dimensão do setor espacial brasileiro? Essa é uma análise complexa, porque, por exemplo, quando a gente analisa o setor de defesa, a gente pode se basear nos investimentos do Ministério da Defesa, mas com relação ao setor espacial, ele é multissetorial, não existe apenas um órgão envolvido. Então, a análise da dimensão do setor espacial ela é mais complexa. O setor espacial privado no Brasil ele ainda é bastante restrito. Então, quando a gente vai analisar a dimensão do setor espacial no Brasil, não dá para considerar apenas o setor privado ou apenas um órgão específico. Então, a gente tem que considerar uma série de instituições que estão vinculadas ao programa espacial, a programas de governo e ações orçamentárias vinculadas ao setor espacial. Então, a gente considera, dentro do Sistema Nacional de Atividades Espaciais, esses órgãos, como o CTA, né? O IAE, que faz parte da estrutura do DCTA, os centros de lançamento de Alcântara e da Barreira do Inferno, em Natal, esses três ligados ao Ministério da Defesa,
o Instituto de Pesquisas Espaciais e a Agência Espacial Brasileira, ligadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, esses são alguns dos órgãos ligados ao Sistema Nacional de Atividades Espaciais, mas a gente tem também a participação das universidades, de laboratórios de pesquisa, a participação das empresas privadas, tudo isso compõe esse setor espacial no Brasil. Para analisar a dimensão orçamentária do setor espacial brasileiro, como eu falei, não daria para fazer a partir de um único órgão, então a opção foi levantar os programas de governo específicos para a área de espaço, né, como o Programa Nacional de Atividades Espaciais, o programa chamado Política Espacial e o Programa Espacial Brasileiro. E outras ações que não estão vinculadas a esses programas, mas que incorporam atividades ligadas ao setor espacial. A partir da análise desses programas e dessas ações, nós selecionamos apenas as despesas relacionadas com investimentos e despesas correntes, e aí excluímos auxílios, benefícios, despesas médicas, odontológicas, serviços administrativos. Por quê? Porque a gente queria definir exatamente o volume orçamentário diretamente aplicado em ações específicas do setor espacial. Então, é claro que dentro dos órgãos existem despesas relacionadas a pessoal, despesas correntes ligadas a auxílios, então tudo isso foi retirado para a gente extrair o que realmente é investido dentro do setor espacial. Então, nós mantivemos, dentro dessa análise, ações orçamentárias vinculadas a aquisições de equipamentos, pesquisa e desenvolvimento e outras ações específicas no campo espacial. Como resultado, de 2000 a 2020, dentro dessa pesquisa, nós encontramos 422 ações estratégicas, sendo que essas se repetiam em alguns anos, né? Num total de 1,9 bilhão de reais para 20 anos de investimento, né? Distribuídos ao longo de 20 anos de investimento. E essas ações, se a gente agrupar, na verdade, são 85 ações, né? Que elas se repetem ano a ano. Ao longo do tempo, a gente vai observar que algumas ações orçamentárias elas desaparecem, né? Isso é reflexo de alguns projetos que foram criados e que depois foram extintos ou que foram paralisados, como o projeto do VLS, ou alguns projetos que foram também concluídos, como os satélites da série Sibers, de parceria com a China, e aí a gente vai verificando ao longo do tempo como que houve essa composição do orçamento para os investimentos mais específicos do campo espacial. Então, em relação ao volume de orçamento distribuído aí nessa série de 2000 a 2020, a gente pode observar, em termos de valores empenhados e pagos, um salto a partir do ano de 2009. E lembrando que a gente teve em 2008 a Estratégia Nacional de Defesa, que elencava o setor espacial como um setor estratégico, então a gente pode imaginar que houve algum efeito da Estratégia Nacional de Defesa, né, ligada aí a um aumento nos investimentos no setor espacial nessa época, né? Então, é o período em que fica o patamar mais elevado de investimentos no setor espacial, o período de 2009 a 2012, e depois, com o agravamento da crise econômica no Brasil, 2015, né, a maior dificuldade orçamentária, a gente tem aí uma diminuição dos investimentos do setor espacial. Nos últimos anos, houve alguma recuperação, mas se a gente observar, essa recuperação ela ainda não atingiu os patamares aqui do período pós-END, né, pós-Estratégia Nacional de Defesa. Nós estamos em patamares anteriores ao período da Estratégia Nacional de Defesa. Bom, no relatório de gestão da AEB de 2008, a AEB já fazia já chamava a atenção, né,
para a disparidade de investimentos do setor espacial brasileiro em relação aos países como a Rússia, a China, a Índia, né, que investem na casa dos bilhões de dólares, né, enquanto nós investimos aqui na casa dos milhões de reais, né? Então, além, não só falando de potências no setor espacial, como a Rússia, a China e a Índia, mas se a gente pensar mesmo na Argentina, esse documento da Agência Espacial ele já mostrava que, por exemplo, a Argentina saltou de um investimento na casa de 100 milhões de dólares para a casa do bilhão de dólares até 2013, e isso possibilitou grandes avanços no programa espacial argentino, como, por exemplo, conseguir desenvolver satélites geoestacionários dentro do país, né? No relatório de gestão da Agência Espacial Brasileira de 2020, também mostra que, em valores em dólares aqui, né, mostra uma redução do valor em dólares dos investimentos no programa espacial brasileiro. Essa queda ela pode até refletir um pouco da desvalorização cambial no período, né? Mas mostra como que nós estamos distantes em termos de patamares de investimentos no programa espacial desses países que conseguiram avançar e que conseguiram se desenvolver uma grande indústria espacial, né? E, segundo a EB, essa limitação orçamentária ela vem prejudicando, claro, aí a execução dos programas que já estavam previstos dentro do próprio Programa Nacional de Atividades Espaciais. Voltando aqui para as ações orçamentárias, uma outra etapa dessa pesquisa, além da dimensão orçamentária, como eu falei, é a dimensão industrial, é levantar a situação das empresas vinculadas a essas ações, né? As empresas brasileiras que atuaram dentro do programa espacial. Para essas ações orçamentárias, nós levantamos dentro do portal da transparência 2.275 CNPJs nacionais ligados ao setor espacial. Não significa que nós temos 2.275 empresas espaciais, mas a partir da depuração desses CNPJs, via análise de classificação nacional de atividades industriais, a CNAE primária e secundária, nós vamos conseguir depurar, né, e chegar a um volume de empresas que atuam especificamente no setor espacial. Dentro das empresas levantadas, a gente tem esse volume grande de empresas nacionais e aproximadamente 10% de empresas estrangeiras também, que foram acionadas dentro das ações orçamentárias do setor espacial. É claro que dentro desses 2.200 CNPJ, a gente tem empresas ligadas, por exemplo, à área de construção civil, à área de comércio, né, de serviços, não necessariamente serviços ligados ao setor espacial. Então, por isso que essa é uma fase da pesquisa que a gente ainda vai avançar e que a gente precisa depurar para depois conseguir trabalhar melhor o perfil das empresas do setor espacial. Em 2016, com outra metodologia, né, de levantamento das empresas, eu também participei de uma outra pesquisa do IPEC, que foi o mapeamento da BID, e nessa pesquisa nós mapeamos 105 empresas espaciais no Brasil, ligadas àquelas 4 áreas que eu comentei no começo, né, de fabricação, lançamentos não, que a gente não tem ainda, mas ligadas às áreas do setor espacial. E o que foi observado na pesquisa daquele tempo, né? Uma predominância de micro e pequenas empresas, uma oferta diversificada de produtos, né? Porque essas empresas elas não conseguem sobreviver só com a demanda do setor espacial, então elas acabam se especializando em outras áreas também. Mas, ao mesmo tempo, a demanda do setor de defesa é fundamental para essas empresas.
E são empresas com potencial tecnológico elevado, que produzem bens de média e alta intensidade tecnológica, com recursos humanos em nível de qualificação superior à média nacional, salários médios elevados, né, comparados à média nacional, mas eram empresas que tinham dificuldade de alcance a mercados internacionais. Então, empresas que era possível de se observar um forte potencial, mas uma dificuldade de alcançar a competitividade externa. Alguns dos motivos apontados eram ligados à burocracia interna, um baixo apoio do Estado, né, uma ausência de uma política industrial efetiva. Um outro lado apontado também é a questão de embargos tecnológicos, dificuldades de acesso a alguns insumos produzidos no exterior, né? Lembrando aqui da dualidade da tecnologia espacial, mas, como eu disse, empresas com um grande potencial inovativo, né? Tinham várias dessas empresas, pesquisadores vinculados a grupos de pesquisa do CNPq, com grande produção acadêmica, parceria das empresas com laboratórios das Forças Armadas, né? Várias empresas com um volume de patente superior à média nacional. Mas, como eu falei, a principal crítica está ligada à política industrial. A política industrial no setor espacial, ela sempre foi muito restrita às compras públicas, que, por sua vez, são limitadas pelo orçamento, né? Há uma política de apoio às exportações, por exemplo, via BNDES ou via Banco do Brasil, mas que essas empresas pouco utilizavam esses mecanismos de apoio às exportações, e também uma parte dessa política industrial, a questão de projetos apoiados por fundos setoriais, né, como o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia e o Fundo Espacial, mas um alcance limitado dessa política industrial. Bom, então, finalizando, né, algumas observações aqui. O Brasil, ele começou os seus investimentos no setor espacial junto com a Índia, né? Eles começaram a se desenvolver mais ou menos na mesma época e em áreas, né, complementares, né, em áreas de satélites, veículos de lançamento. O que nós temos 50 anos depois, né? A Índia, ela está entre os países mais ativos e bem-sucedidos, e o Brasil, apesar de algumas conquistas, ele ainda não avançou, principalmente no setor da sua capacidade de lançamentos espaciais, né? A gente avançou no setor de satélites, por exemplo, inclusive a gente teve a fabricação do satélite Amazônia 1 inteiramente nacional, mas a gente não avançou no setor de lançamentos, né? E aí, normalmente, além dos problemas de embargos tecnológicos, há sempre a crítica ao problema macroeconômico do país, a insuficiência de recursos. Mas a gente vê, por exemplo, que a Argentina também sofre esses mesmos problemas de embargos tecnológicos, problemas macroeconômicos, insuficiência de recursos, e conseguiu ganhos importantes, por exemplo, na área de satélites geoestacionários. Né? Então, na verdade, fazendo uma autocrítica e uma crítica construtiva, né? Há uma inconsistência na política orçamentária, né? Oscilações muito grandes dentro do orçamento espacial e também uma inconsistência dentro da política industrial para o setor. Né? E a gente observa que os países que se desenvolveram, né, no setor, eles tiveram protagonismo do Estado, né, principalmente aqueles países que tiveram que realizar catch-up tecnológico no setor, os países que tiveram que dar um salto tecnológico e sempre contaram com o apoio do Estado. Então, por mais que o setor comercial, o setor privado esteja avançando, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, os países em desenvolvimento, eles ainda precisam de política industrial e apoio do Estado para conseguir realizar esse salto tecnológico. Né? Então, o risco é de que o Brasil, ao
pensar na tendência do New Space e na tendência do setor privado, passe simplesmente a acreditar que o Brasil vai se inserir em cadeias globais intermediárias, né, e a partir daí avançar no setor espacial, mas sem uma política de fortalecimento da área de ciência e tecnologia do país como um todo, sem o fortalecimento de um sistema nacional de inovação, fica muito difícil para a gente conseguir ganhar competitividade internacional. E aí, ao contrário da expectativa positiva do New Space, a gente pode perpetuar uma situação de pouca relevância no cenário internacional, no espaço, apesar da nossa grande potencialidade que se observa ali naquelas pequenas empresas de São José, né, nos laboratórios do DCPA, nos laboratórios do INPE. Bom, então eu finalizo aqui minha apresentação. Patrícia, Eliane, parabéns pelas belas apresentações, temas extremamente importantes, né? A Eliane traz a discussão sobre a inserção do Brasil no comércio de produtos de defesa, particularmente de produtos estratégicos de defesa, uma análise extremamente detalhada, mostrando as nossas relações, as nossas vantagens, as nossas dependências de país para país, em alguns casos de maneira bastante detalhada, né? Então, uma belíssima apresentação que foi feita, né? A Eliane, que faz parte do nosso projeto, integra, a professora que integra o nosso projeto, professora da AFA, da academia onde formamos oficiais da Força Aérea, e junto também do programa da UNIFA, pelo UNIFA. Do outro lado, a Patrícia também com a apresentação, né, inicialmente dos trabalhos desenvolvidos na UNIFA, os trabalhos, muitos deles aplicados, estudos, né, relacionados a programas específicos, a DART, KC-390, e essa discussão, né, da pesquisa dela, desse tema tão importante que é o nosso setor espacial, né? Nós temos uma relevância muito grande. Então, o objetivo nosso aqui, né, do programa Prodefesa e particularmente desse webinar, é exatamente nós trazermos esse grande conhecimento, esses trabalhos acadêmicos que estão sendo gerados, particularmente aí por essas duas instituições, né, a UNIF, no caso, também a Academia da Força Aérea. Então, muito obrigado pela apresentação. E, dado o nosso adiantado da hora, eu vou passar para algumas questões. Já temos várias questões aqui, eu vou procurar, de alguma maneira, passar algumas questões um pouco mais pontuais, outras questões mais específicas, né? Agradeço a toda a audiência, a todos que estão nos assistindo, os que estão fazendo a pergunta. Muito obrigado pela participação de todos, muito me honra a participação. Vou começar aqui pela primeira pergunta, uma pergunta bem específica, não sei exatamente se você teria como responder, Eliane, do embaixador, né, Alexandre Ador Neto. Muito obrigado pela participação, embaixador, aqui junto conosco. Ele faz uma pergunta bem específica: qual a moeda dólar usada no gráfico 3, que é o gráfico, um dos gráficos de exportação e importação? Não sei se você tem exatamente essa resposta agora, se você quer checar, eu passo para outra pergunta. Eu não entendi bem a pergunta. Qual a moeda dólar, qual moeda dólar que foi usada no gráfico 3, que é o gráfico, um dos gráficos de exportação e importação utilizados? Se você quiser checar, eu passo outra pergunta. Na verdade, o gráfico ele apresenta o TIV, né? Que é o indicador criado pelo CIPRE, que considera o valor das exportações, mas ele não representa as exportações. No caso de um equipamento novo, é considerado o valor dele, o custo dele, e no caso de um equipamento de segunda mão, que era o que foi apresentado no gráfico 3, um equipamento de segunda mão, ele corresponde a 40% do valor de um equipamento novo. E se ele tiver sofrido alguma adaptação, alguma modernização, ele representa 60% do valor do custo de um equipamento novo. Eu não sei se foi essa pergunta ou se... Pelo menos para mim ficou claro, agora eu não sei se exatamente para o embaixador
Alexandre Adorneto, se tem alguma dúvida, se tiver mais alguma questão, por favor, fique à vontade para se manifestar. E eu vou passar... Para definir o que eram equipamentos novos de segunda mão, eu utilizei um outro dado disponível no CIPRE, que apresenta qual equipamento que foi comercializado. E aí eu relacionei as duas informações, e a partir daí eu cheguei naquele gráfico, naqueles resultados. Obrigado pela resposta precisa e, ao mesmo tempo, detalhada, em especificar alguns pontos e alguns detalhes que eu mesmo não conhecia. Muito obrigado pela resposta. Eu tenho mais algumas perguntas, eu vou ainda direcionada à professora Iliane e a outras à professora Patrícia. Vamos tentar, dado o nosso adiantado da hora, passar algumas perguntas. Uma segunda pergunta do Luiz Manuel Mendes, aluno da Escola Superior de Guerra e da Universidade Federal Fluminense. Também agradeço a participação aqui. Ele tem perguntado de maneira geral como Itamaraty trata das promoções externas da nossa indústria. Uma pergunta, ao contrário, bem mais geral, né? O que ela está adequada, no que ela poderia melhorar? Basicamente, são essas as palavras que ele coloca, né? É uma pergunta ampla, pediria que você destacasse alguns pontos aí, eventualmente, da nossa... Eu sei que é um ponto que nós teremos tempo aí para fazer uma discussão grande, mas que você destacasse, eventualmente, alguns pontos da promoção do que ela poderia ser melhorada. Patrícia, você gostaria de responder? Olha, Eliane, eu acho que, assim, que o nosso Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty também, eles têm um papel fundamental, né, na promoção das exportações de defesa. Então, assim, é uma espécie de porta-voz dos interesses do país no comércio internacional. Eu acho que a gente deveria realmente valorizar um pouco mais as relações dentro da América do Sul, porque são potenciais parceiros, potenciais compradores, e eu sinceramente, eu não conheço até que ponto, como é que estão as ações desse setor de relações exteriores no Brasil, no sentido de promover a indústria de defesa nacional. Eu desconheço ações nesse sentido, mas eu acredito que é fundamental. Eu acho que os governos eles têm esse papel, né? Porque não é só o interesse das empresas privadas, é o interesse do Brasil também. E a gente vê que outros países fazem isso, né? Quando entram em negociação a empresas estrangeiras, a gente vê representantes dos países, por exemplo, no caso do Brasil, eles vêm até o Brasil, eles fazem reuniões com o governo, né? Eles não deixam as empresas correrem atrás sozinhas desse mercado, né? O interesse do país está vinculado, mas eu acho que a gente teria que tentar valorizar um pouco mais as parcerias dentro da América do Sul. Eu não sei, Eliane, se você concorda. Na verdade, tem até uma discussão na área de relações internacionais, né? O pessoal o Federal Fluminense que vai falar na sequência das questões de relações exteriores e de questões de defesa que elas têm que ser consideradas ou não como políticas de Estado ou políticas de governo, né? Nesse sentido aí de dar uma continuidade, de divulgar, né? E especialmente na área de defesa, né? No caso da divulgação externa aí, que é um mercado que a gente sabe que é extremamente complexo, tem muitas peculiaridades, e aí então a necessidade de uma política que auxilie mais o setor produtivo. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Eliane. Realmente esse é um tema que nós teremos que discutir um tempo bem mais longo, mas é realmente essa questão aí, o ponto
focar na questão regional, no caso da Patrícia, acho que sempre é válido, e mais ainda, né, o ponto que Eliane colocou, que são políticas de Estado, né, política de defesa ser uma política de governo, realmente é algo muito complicado. Eu vou passar para uma outra pergunta, também ampla, mas vamos tentar, né, respondê-la dentro dos limites, né? Uma aluna aqui do Instituto de Economia da Unicamp, Mariana Deus deu, muito obrigado pela participação, Mariana. Ela coloca a seguinte pergunta, né? Há uma certa discussão hoje sobre se ampliar o orçamento de defesa para 2% ou não, mas, na verdade, se vai na discussão dos porcentagens, mas quando se vê a realidade que se está havendo são cortes no orçamento de defesa, né? E ela pergunta até um pouco assim, quer dizer, como fica essa modernização? Ela coloca especificamente o Exército Brasileiro, mas eu acredito que vale para o conjunto das forças, né? Também para a FAB e para a Marinha. Como é que fica, né, a modernização das Forças Armadas brasileiras nesse contexto, e vamos ver nesse contexto dessa atual política econômica que nós temos? Também acredito que teríamos um bom tempo para discutir, mas se vocês levantarem alguns pontos mais chaves, sempre é uma oportunidade quando podemos contar com a participação de vocês. E é para mim ou para a Eliane? Para as duas, fiquem à vontade. Bom, então, em relação a essa discussão, né, dos 2% para o orçamento de defesa, essa discussão ela surgiu a partir do parâmetro que é definido para os países da OTAN, né, que eles teriam que atingir, em média, 2% do PIB em investimentos em defesa. Na minha opinião, o mais relevante para o Brasil agora, nesse momento, não é aumentar o percentual das despesas em defesa, mas reestruturar o orçamento de modo a preservar os investimentos nos projetos estratégicos. Então, eu acho que essa é a questão principal. Dentro de um cenário em que, por exemplo, o setor de saúde demanda recursos, o setor de educação, a pesquisa, né, científica nas universidades, então, todos os setores são importantes, todos os setores demandam recursos. Eu acho que o fundamental é a gente pensar como reestruturar o orçamento de defesa, de modo a privilegiar programas estratégicos para as Forças Armadas, né, para que elas fiquem melhor equipadas e que também possam gerar incentivos à capacitação das empresas da BID, a sua capacitação tecnológica. Então, algumas iniciativas nesse sentido, por exemplo, dentro da FAB, a gente já viu que foi o processo de reestruturação da força com a tentativa de redução de efetivos para voltar maiores despesas para as atividades fim. Então, assim, eu tenho até uma aluna que está trabalhando com esse tema para verificar até que ponto a reestruturação de pessoal dentro da FAB já gerou, por exemplo, economia de recursos para investimentos dentro da força. Então, eu acho que passa mais a discussão hoje em dia para essa reestruturação, para a gente tentar equilibrar mais, principalmente por conta dos elevados gastos com despesas de pessoal ativo e inativo, né? A gente sabe que, comparando o Brasil, por exemplo, com a própria OTAN, que estipula esses 2%, e nesses outros países o percentual de gastos com pessoal ativo e inativo é muito menor do que o que a gente pratica. Então, eu acho que no contexto nosso de demanda de saúde, educação, ciência, tecnologia, eu acho que o fundamental é reestruturar o orçamento, tentando reduzir despesas não só de pessoal, mas despesas correntes também, e preservar os projetos que vão trazer capacitação das forças, que vão poder incentivar a nossa base industrial de defesa. A Eliane, se quiser complementar. Acho que a Patrícia já foi bem esclarecedora aí na resposta, no posicionamento, concordo com ela. E só lembrando também que na FAB, né, alguns desses
desses ajustes aí decorrentes dos problemas orçamentários já estão sendo realizados, né? Em uma entrevista, inclusive, do Barbieri, ele comentou aí da redução das encomendas do KC-390, mas que, ao mesmo tempo, a Fábia preservou outros investimentos, né? A fabricação da aeronave não tripulada, né, Barbieri? Então, nesse sentido aí, o corte de orçamento, muitas vezes, ele é inevitável, né? Muito frequentemente, recorrentemente, quando tem corte de orçamento, atinge a defesa. E aí, então, é como ajustar aí para estimular a indústria de defesa, né? Obrigado, Eliane, obrigado do comentário desse ponto. Eu acho que nós vamos aos pontos que vocês duas levantaram, né? Vocês levantaram um ponto-chave, né? Seja no gasto ou seja no corte, a questão estratégica é importante. Acho que no corte ainda mais, você tem que ser ainda mais estratégico para saber, né, quando temos menos recursos, exatamente em qual ponto direcionar os recursos bastante escassos, né? Agradeço por uma pergunta e uma discussão tão ampla, pela capacidade de síntese que vocês tiveram. Nós temos mais algumas perguntas, eu só vou tomar a liberdade de fazer mais uma, que nós já estamos encerrando o nosso horário. Uma pergunta que, na verdade, eu vou procurar reunir, pergunta realizada por duas pessoas aqui, pelo Sérgio Schmidt, do BNDES, e pelo professor José Augusto. O professor José Augusto questiona a questão da importância da base de Alcântara para a nossa economia de defesa, e se há algum dado específico para isso, né? O Sérgio Schmidt, ele vai para a questão de quais segmentos que as nossas empresas espaciais teriam maior vantagem competitiva, que elas poderiam se inserir de maneira mais competitiva. E o José Augusto, de alguma maneira, complementa essa última questão, ele volta numa outra questão complementando, falando um pouco dos microsatélites e do programa VLM. Eu sei que são perguntas complexas, eu vou deixar essa sendo a última. Agradeço muito as perguntas, aos que não responderam. O professor Hector Sampierre também fez uma pergunta, eu vou deixar essa pergunta para o segundo bloco, para a apresentação da Federal Fluminense, uma pergunta que eu acredito que depois nós respondemos em conjunto as duas instituições. Então, fecho essa última pergunta, para depois nós já passarmos para a apresentação da Universidade Federal Fluminense. Então, deixo as palavras aqui para a Patrícia. Bom, eu agradeço também pelas perguntas. A nossa base de Alcântara, ela tem um potencial, né, elevado, ela tem uma localização privilegiada, mas nós ainda não conseguimos viabilizá-la do ponto de vista de operações inteiramente nacionais, né? Nossa capacitação nacional para viabilizar lançamentos a partir de Alcântara. Então, a Agência Espacial Brasileira, inclusive, ela abriu uma chamada pública para participação de empresas estrangeiras interessadas em participar de operações em Alcântara, e aí houve aí a aprovação, né, de algumas empresas norte-americanas, né, dos Estados Unidos e do Canadá, e espera-se que, a partir de então, possa ser viabilizada os lançamentos a partir de Alcântara, né? Então, o que virá daí, a gente ainda não tem como saber. Então, foi uma tentativa da AEB de viabilizar o centro de Alcântara, mas o que é complicado é que ainda não é uma capacitação própria, né? Não é uma capacitação nacional, né? Quando o Brasil pensou na sua missão espacial completa brasileira, lá na década de 70, o que se pensava era numa capacitação autônoma no setor espacial em todas as áreas, né, de lançamentos, de satélites, e até hoje nós não conseguimos essa capacitação autônoma, né? O Brasil optou por fazer um acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos, de certo modo abriu mão de certa autonomia para tentar viabilizar o centro de Alcântara. Daí vamos ver o que vai acontecer, né? Existem muitas críticas em relação a essa perda de autonomia.
vamos ver o que vai acontecer. Torcemos aí para que o centro entre em operação e que isso traga benefícios para o país, mas é uma situação ainda complexa, né? Em relação ao potencial, né, das empresas, em 2016, quando a gente fez o mapeamento, a gente observou que a maior parte das empresas elas estavam vinculadas ao setor de satélites, né, e componentes para veículos de menor porte. Então, havia uma discussão, né, de que o Brasil poderia ganhar competitividade nesse segmento de microsatélites e veículos de lançamento de menor porte. Isso até, inclusive, está relacionado ao fato do Brasil vamos dizer assim, abrir mão de projetos de maior porte, como o VLS, e passar a investir em projetos de menor porte, como o VLM, microsatélites, né? A minha grande preocupação é de que, ao tomar esse tipo de opção, a gente abra mão, né, de ganhar capacidade no setor e se contente com nichos específicos e pequenos, que, embora possam, no começo, trazer mais competitividade para as empresas nacionais, no longo prazo, isso pode representar uma perda de potencial estratégico para o país. Na medida em que a gente abre mão de avançar em grandes projetos, abre mão da nossa autonomia, no longo prazo, isso pode comprometer a nossa capacidade estratégica como país. Embora o objetivo tenha sido pensar naqueles nichos industriais em que as nossas empresas, que são empresas pouco competitivas ainda no cenário internacional, elas poderiam participar, né? Então, é nesse sentido assim, da gente tentar pensar numa política industrial mais consistente para o setor. Não sei se respondi a pergunta, a Eliane gostaria de acrescentar. Obrigado, Patrícia. Obrigado primeiro pelas perguntas, né? Serem perguntas tão importantes e que vão aos pontos e que geram tanta discussão, e agradeço a capacidade de síntese tanto da Patrícia quanto da Eliane. Eu agradeço muito a apresentação, Patrícia, agradeço a apresentação, Eliane. Muito obrigado, né, pelo esse trabalho conjunto que nós estamos realizando aqui no projeto ProDefesa, né? E nós íamos fazer um breve intervalo, infelizmente, assim como na vez passada, não poderemos fazer, nós já vamos para a próxima instituição. Então, eu vou deixar o agradecimento mais uma vez à professora Patrícia e à professora Eliane, e vou passar a palavra e vou abrir agora para nós recebermos a nossa segunda instituição do dia que estará apresentando, que é a Universidade Federal Fluminense, na pessoa do professor Márcio Rocha, também o nosso coordenador associado. Então, muito obrigado por estar aqui junto conosco, Márcio, e junto com o INEST, né, o Instituto de Estudos Estratégicos da Federal Fluminense. Então, bom dia, Márcio, bom dia ao professor Eurico Figueiredo, muito me honra a sua participação, professor Wagner, também agradeço a participação aqui junto conosco nessa manhã, né? Então, muito obrigado. Como havia apresentado, né, o projeto ProDefesa, nós temos 6 instituições. Dessas instituições, 4 instituições militares e 2 civis. Das 2 instituições civis, a Unicamp e a Universidade Federal Fluminense. Destaco, né, a participação dentro da Universidade Federal Fluminense do INEST, o Instituto de Estudos Estratégicos. Claro que o professor Márcio irá fazer a apresentação, mas não deixo de destacar a importância, né, dentro de uma universidade, de uma instituição não militar, né, o nosso, hoje, com certeza, o maior instituto, o maior centro de estudos estratégicos do Brasil, numa instituição não militar, com certeza, né? Começou lá pelo NEST, inicialmente com o núcleo, hoje
um instituto dentro da Universidade Fluminense, com os cursos de graduação, pós-graduação, etc. Então, muito obrigado, um bom dia, Márcio, bom dia, professor Eurico, bom dia, Wagner, e passo a palavra para o Márcio agora, nosso coordenador associado, para continuar, para fazer as apresentações. Obrigado, Barbieri. Bom dia a todos e todas. Eu sou o professor Márcio Rocha, do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos e todas que estão assistindo esse evento. Eu verifico aqui a presença de alguns alunos da nossa graduação em Relações Internacionais, alguns professores. Então, eu agradeço a todos aí por estarem prestigiando esse evento. Bom, mas inicialmente um agradecimento especial ao professor Barbieri, que é o coordenador do ProDefesa 4, pela competência e segurança como tem conduzido esse conjunto de 6 instituições de pesquisa num momento tão sensível como este de pandemia. Então, Barbieri, parabéns pela sua atuação como coordenador geral. O professor Eurico e o professor Wagner estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Está me ouvindo bem? Sim, ok. Bom, para dar início às nossas apresentações, eu gostaria, inicialmente, de fazer uma rápida apresentação dos nossos conferencistas, o professor Eurico e o professor Wagner. Inicialmente, sobre o professor Eurico. O professor Eurico é um cientista político renomado no Brasil e também internacionalmente. É um dos mais respeitados cientistas políticos da atualidade. Isto indiscutível. Bom, na década de 80, em 1980, o professor Eurico era um dos poucos intelectuais, um dos poucos cientistas que se dedicavam a discutir o tema Forças Armadas, defesa, relação civil-militar. E estão falando de década de 1980, o que já nos aponta para uma defasagem temporal muito grande do Brasil em relação a outros países na discussão de assuntos estratégicos. O professor Eurico ele fundou, na Universidade Federal Fluminense, o Núcleo de Estudos Estratégicos. Isso ainda lá na década de 1980, 90, que posteriormente deu origem ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos, em 2005. E, em 2011, a criação do Instituto de Estudos Estratégicos. Então, tudo isso nós devemos ao professor Eurico. Além disso, não tem como deixar de destacar que também o professor Eurico foi um dos responsáveis pela criação da Associação Brasileira de Estudo de Defesa, lá em 2005. É uma associação hoje que conta com centenas de pesquisadores e, de alguma forma, contribui para a formação de uma massa crítica de cientistas e pesquisadores na área de defesa. Bom, o professor Eurico ele foi o diretor do Instituto de Estudos Estratégicos no período de 2011 até 2019. E hoje ele é o coordenador do Núcleo de Estudos Avançados do INEST. Bom, o professor Wagner Camilo Alves, ele atualmente é o diretor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal. O Wagner é graduado em Direito, tem um mestrado em Relações Internacionais, tem doutorado em Ciência Política. E o Wagner ele tem, digamos, como destaque, além de vários outros feitos, ele é autor de 2 livros com relação direta para a área de defesa. O primeiro livro é O Brasil e a Segunda Guerra Mundial. História de um Envolvimento Forçado, de 2002. O segundo livro, Da Itália à Coreia, Decisões sobre ir ou não à guerra, de 2007. Então, os nossos conferencistas, professor Eurico, professor Wagner, são 2 experts no assunto, são referências quando se trata de assunto de estratégia ou estudos estratégicos. Bom, para dar início às nossas apresentações, eu convidaria o professor Eurico para já iniciar a sua fala. Aí eu pediria a Camila para ela fazer a apresentação, projetar a apresentação do professor Eurico. Bem, boa tarde a todos.
Vocês estão me vendo bem? Sim, Ótimo. sim, professor, está ótimo. Muito obrigado. Eu vou falar sobre o nosso tema de hoje, tendo em vista a interseção, tendo em vista a conversa entre o que nós poderíamos chamar de defesa nacional e economia de defesa. Mas vejam bem, eu não vou abordar a questão da economia de defesa como um especialista, inclusive porque eu não sou um economista. Minha formação é na área de ciências sociais, ciência política, relações internacionais e estudos estratégicos. Mas o objetivo que eu vou perseguir junto com vocês é tentar relacionar a questão da economia de defesa à questão maior da defesa nacional. Isso por quê? Porque eu entendo que, ao falarmos em economia de defesa, nós estamos inserindo-a numa questão maior, que nada mais, nada menos é do que o que nós entendemos, de um lado, retoricamente, oficialmente, como defesa nacional, e o que nós podemos entender, de um ponto de vista mais crítico, o que nós entendemos por defesa nacional. Eu vou dividir a minha breve apresentação, porque o tempo é limitado, em cerca de 10, 11 pontos apenas, que eu suponho ser encadeados. Se nós formos, por exemplo, buscar uma conceituação de defesa nacional do ponto de vista oficial, eu diria, um certo exagero, talvez, retórico, nós vamos encontrar essa definição aqui da Política de Defesa Nacional de 2005. Ora, nós sabemos que nós temos vários documentos relativos à defesa nacional. Depois dessa Política de Defesa Nacional, nós tivemos a clássica Estratégia Nacional de Defesa, em 2008. Tivemos as suas atualizações, mas eu acredito que esta conceituação, definição de defesa nacional, que persiste com essa ou aquela variação menor nos documentos de defesa. Então, leiamos. Conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do território, da soberania, dos interesses nacionais, contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas. Isto é o declaratório. Quando nós tentamos examinar esta conceituação de um ponto de vista mais crítico, ela se nos apresenta como dotada de enorme complexidade abstrata. Por quê? Examinemos alguns dos seus termos ou dos seus conceitos. Estado. Ora, a questão do Estado não é uma questão formal. Por favor, volte a essa. A questão do Estado é uma questão complexa. Em primeiro lugar, qual é a origem do Estado? O que é, na verdade, o Estado? O Estado não é apenas uma declaração abstrata. O Estado é uma realidade, e uma realidade que se constitui concretamente, isto é, na história, se faz na história do mundo e, no nosso caso, na história brasileira. Falar em Estado é falar em poder. Falar em poder é falar um fenômeno anterior ao Estado e que envolve o Estado e que transcende o Estado. Porque nós podemos falar do poder como uma relação tensa, como uma relação dialética, dotada de dinamismo
entre aqueles que governam e aqueles que são governados, entre aqueles que dominam e aqueles que são dominados. E, portanto, esta relação antecede a fundação do Estado, tal como nós vamos percebendo no decorrer do périplo moderno e contemporâneo. Digo périplo moderno e contemporâneo se nós estabelecermos uma data em torno, sempre aproximada, claro, sem convencionalismo, a partir do século XV em diante, onde nós teríamos, modelarmente, dois estados bem claramente estabelecidos já a partir da perspectiva histórica. O Estado nacional absolutista e o Estado liberal burguês que o sucede, com todas as suas variações e complexidades que vão levar o Estado, no decorrer do século XIX e no decorrer do século passado, a se mostrar com a complexidade, com a diferenciação e com a especialização que ele se nos apresenta no decorrer dos tempos atuais. Então, falar do Estado brasileiro não é falar num jogo de cabras cegas, é falar numa entidade viva, que tem as suas contradições e paradoxos, que tem interesses que duelam, inclusive, para hegemonizar, para controlar o processo de tomada de decisão. Então, quando nós falamos no Estado voltado para a defesa nacional, nós estamos falando num Estado em que a questão da defesa nacional é uma questão que não se coloca abstratamente, mas uma questão que se coloca concretamente. E isto por quê? Porque, na medida em que não se tem forças dinâmicas, não se tem interesses concretos, em que não se tem a tessitura objetiva desses interesses representados no Estado, a defesa nacional pode parecer muito mais uma ficção retórica do que uma realidade vivida e sentida. Ora, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós pensamos em defesa nacional e uma hiper ou superpotência como os Estados Unidos, a defesa nacional expressa interesses objetivos muito claramente definidos na trama vivida da sociedade que não se encontram aqui. Quando nós dissemos que as medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, nós queremos dizer o quê? Que só podemos pensar na existência do Estado como o encontro da sua capacidade de ter materialidade da força, ou seja, ser capaz de se manter como uma entidade que tem o seu vigor político em um determinado espaço. E esse espaço é o território em que esse Estado se abriga, em que esse Estado está localizado. Ora, quando nós falamos de um país como o Brasil, essas questões são extremamente complexas, porque nós estamos falando não de um território qualquer, nós estamos falando de um território que é a quinta porção espacial do mundo, onde se encontram no Brasil 33 estados ou mais europeus, ainda nos sobra 1/3 ainda do nosso território. Quando nós comparamos o Brasil, o nosso território, com o da Índia, nós vamos encontrar o quê? É que lá eles têm 3.200.000 quilômetros quadrados, enquanto somente a nossa Amazônia tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Quando nós falamos do nosso território, nós estamos querendo dizer que a distância que separa Porto Alegre de Manaus é mais ou menos a mesma que separa Lisboa de Moscou. Ou seja, nós estamos falando de uma complexidade muito grande, e principalmente de uma complexidade que se encontra dentro de uma região que não é uma região rica, é uma região relativamente pobre
embora potencialmente rica, e que, portanto, implica numa porosidade das fronteiras muito grande. Quando nós estamos falando que esse Estado tem uma soberania, nós estamos querendo dizer que isto é mais uma declaração do que de uma realidade, porque nós sabemos, lembrando aqui de George Orwell e sua Revolução dos Bichos, que todos são iguais, só que alguns são mais iguais do que os outros. Falar em soberania é falar na capacidade da existência desse Estado como enquanto capaz de manter a sua intimidade territorial, de manter a sua capacidade de expressar, e já aí um outro problema, os seus interesses nacionais. E o que são os interesses nacionais? Os interesses nacionais numa democracia são expressos pelo principal titular de todos os gastos do Estado, que é o cidadão. Mas esse cidadão, ele é uma prestação individual e só ganha materialidade política na medida em que esse Estado se organiza como se organiza entre nós, através do regime republicano e do seu método de aplicação, que é a democracia. E, portanto, esses interesses nacionais estão expressos principalmente no poder legislativo. E por que no poder legislativo? Porque é no poder legislativo onde, por um lado, nós temos a capacidade de ter a expressão de todas as partes, vocês diriam, de todos os partidos da sociedade, e, por outro lado, esses partidos, essas partes, na sua interação parlamentar, geram decisões relativas à nossa própria existência, ou seja, à nossa própria soberania. Mas falar na soberania é falar num absoluto jurídico, que, na verdade, existe de forma relativa muito mais do que absoluta. Nós podemos falar, portanto, que cada país, cada Estado tem a sua soberania, mas essa soberania tem atributos diferentes de autonomia. Um Estado soberano como os Estados Unidos, ou como a China, que está surgindo na cena internacional com vigor no nosso milênio, evidentemente que tem graus de autonomia do cenário internacional de que um país como o Brasil, para não falar de outros que estão ainda mais distantes nos subúrbios do sistema internacional. E quando nós falamos em ameaças, e aí eu vou me deter um pouquinho mais, nós estamos falando de um sentimento de insegurança, de um sentimento onde nós não sabemos em que mundo exatamente vivemos, num mundo conflituoso, num mundo marcado por clivagens, num mundo marcado por interesses que se degladiam, num mundo marcado por condições que muitas vezes, se não sempre, estão aquém das possibilidades de arbítrio de um país no estágio do seu desenvolvimento como o nosso país. E que ameaças são essas? Ora, categorizá-las não é fácil. É preciso utilizar de alguns artifícios conceituais para percebê-las. Mas elas são de caráteres muito concretos, muito concreto. Elas são econômicas e financeiras. Nós vivemos num mundo em que, ciclicamente, nós temos recessões, nós temos moratórias, num mundo marcado por desigualdades sociais e desequilíbrios no que diz respeito à distribuição da renda mundial, ao contrário do progresso vertiginoso do grande capital nos países mais poderosos. O que nós vamos entender é que cada vez mais percebemos a distância entre os pobres e os ricos, entre aqueles que têm as condições de governança do sistema internacional e aqueles que aspiram sair das suas condições mais desiguais e desequilibradas. Nós temos questões sociais que estão abrigadas não só nos países mais desenvolvidos ou mais poderosos, mas também e principalmente nos países
menos beneficiados pela fortuna da economia. Nós temos a violência urbana, nós temos o narcotráfico, nós temos a bandidagem, nós temos a pobreza. Quando nós vamos para a esfera política do que nós poderíamos chamar das ameaças, nós temos as revoluções, nós temos os diversos tipos de terrorismo, como aquele terrorismo que inaugurou o nosso milênio através do ataque às Torres Gêmeas, na maior potência do mundo, atingindo-a ou procurando atingi-la exatamente na sua simbologia mais poderosa, ou seja, atacar o centro do capitalismo em Nova York e atacar o centro do poder político em Washington, que foi parcialmente atingido na medida em que foi o Pentágono e o quarto avião que seria dirigido ou para o Capitólio ou para a Casa Branca não conseguiu êxito e caiu em uma determinada localidade a 150 quilômetros de Washington. Nós temos manipulação de informações, nós temos a intervenção dos serviços de inteligência, nós temos os estados falidos que levam a sociedade internacional a buscar forças de intervenção humanitária. Nós temos ameaças culturais, o fundamentalismos que nós podemos pensar, e às vezes alguns muito tentam, a partir de uma conceituação preconceituosa, onde só viria o fundamentalismo do lado de lá, ou seja, do mundo oriental, do mundo basicamente localizado no Oriente Médio ou no que se denomina Oriente Médio. Mas nós sabemos também que existe um fundamentalismo ocidental que quer impor à força, muitas vezes, as suas concepções. E a antropologia nos explica que isso nada mais, nada menos que é um etnocentrismo, onde nós queremos impor ao outro aquilo que o outro rejeita, porque acredita em outros princípios, em outros valores. E se nós pensarmos numa sociedade internacional que um dia será mais democrática e inclusiva, nós teremos que resolver essas divergências não pela força, não pela imposição, vocês diriam até pelo imperialismo e antes pelo diálogo, antes de uma sociedade internacional que seja mais ordenada na sua humanidade. Nós temos a questão do racismo, nós temos a questão da xenofobia, nós temos a questão das limpezas étnicas, nós temos questões jurídicas importantes, como os direitos humanos no sentido planetário, nós temos a contestação da soberania, nós temos a questão ambientais, gravíssimas no nosso milênio, como a questão da camada do ozônio, a escassez da água potável, as crises energéticas e as substituições dessas matrizes energéticas por outras formas de geração da energia. Nós temos inundações, cataclismas, e nós temos as militares, as guerras regulares, vocês chamariam também de guerras interestatais e guerras irregulares. As guerras regulares ou interestatais, dirão algum, que são algo que pertence ao passado, nada mais errado. Estão aí, por exemplo, as guerras de invasão patrocinadas pelos Estados Unidos, no seu sentido mais amplo, tanto no Afeganistão quanto no Iraque. Mas os grandes países, quando nós vemos a sua preparação e a constituição dos seus sistemas militares, na verdade, apostam na guerra regular. Senão, nós não teríamos justificativa para países como os Estados Unidos e todos aqueles que constituem o chamado Conselho de Segurança Internacional, mas não só apenas eles, serem capazes da destruição planetária através de milhares e milhares de ogivas atômicas. E mais ainda, eles não se armariam com dispositivos militares tão poderosos como porta-aviões, submarinos nucleares, fragatas, corvetas e etc., que
que se juntam a aparelhos aeroespaciais da mais alta sofisticação e, portanto, do mais alto custo. Portanto, se nós não temos a possibilidade de uma guerra regular no sentido humanitário da palavra, ou seja, porque uma guerra regular entre as superpotências poderia significar, como todos nós sabemos desde 1945, poderia significar a hecatombe, a apocalipse da humanidade. Mas que elas se preparam para isso, se preparam e mais. Na medida em que se preparam, elas ditam a todos aqueles outros países que querem ter algum protagonismo em relação à cena internacional, a necessidade delas também contarem com forças regulares para participar de uma ou de outra maneira dessa possibilidade de uma guerra regular de alta intensidade. E é por isso que justifica que países como o Brasil, por exemplo, queira perseguir os seus vetores estabelecidos na sua estratégia nacional de defesa, que é o vetor aeroespacial, o vetor nuclear, o vetor cibernético. Mas os tempos das ameaças militares, elas são também, e creio que o professor Wagner Camilo Alves, que me sucederá, será capaz de estabelecer mais claramente na sua exposição essas irregularidades que vão marcar e já estão marcando os conflitos, principalmente no nosso milênio. Por favor, vamos adiante na outra lâmina. Mas falar sobre defesa nacional não é olhar para si mesmo, não é olhar no espelho de si mesmo, é tentar entender as questões da defesa nacional na amplitude maior em que cada país se localiza no chamado sistema de segurança internacional. No sistema de segurança, no sistema internacional. Porque o sistema internacional, ele se organiza e procura aquilo que não é possível, mas pelo menos relativamente possível, se estabelecer como se pudesse gerar na convivência entre as nações, na medida em que não há um Estado supranacional que seja capaz de exercer o seu poder internacionalmente no Conselho de Segurança Internacional. Mas não é apenas formalmente que se organiza esse subsistema dentro de um sistema maior das relações internacionais. A segurança internacional ele se estabelece formalmente em torno do Conselho de Segurança Internacional, mas esta trama vivida, essa trama complexa, essa trama dotada de conflitos e clivagens, essa constituição do que nós chamamos o sistema de segurança, o subsistema de segurança internacional, é exatamente onde se insere as reflexões relativas às decisões que têm sido tomadas e devem ser tomadas para a proteção de um país como o Brasil, ou seja, para a constituição da sua própria defesa nacional. Defesa nacional se faz olhando para dentro, sim, mas se faz olhando para fora. Porque quando se faz apenas olhando para si mesmo, se perde o contexto maior em que cada país está localizado, seja a partir da sua imediatidade, o seu imediato regional, como é no caso do Brasil, a América do Sul e a projeção do seu litoral, o Atlântico Sul, tá? Mas se faz também pensando planetariamente como o Brasil se insere num sistema onde ele tem emigrado desde 1930 para cá, ou seja, nos últimos 90 anos, ele tem emigrado dos subúrbios dessa periferia para se construir num país que, apesar de todos os óbvios obstáculos e entraves, tem chegado a ser uma das 10 maiores potências econômicas do mundo. Falar em segurança internacional é falarmos de duas percepções. Primeiro, uma percepção sistêmica, em que nós poderíamos supor que existem
forças, existem estruturas que se combinam, que se interagem, formam sistemas que são autorreferenciados entre si, que têm uma endogenia própria, capazes de ir gerando a sua própria autorregulação. São sistemas, perceber, portanto, o sistema internacional como autorreferenciado, que, apesar das suas crises internas, é capaz, sim, de se manter a sua regularidade e, portanto, a sua permanência em termos vividos e sentidos. Mas outra percepção nos diz que os sistemas não caem do céu como se fosse uma lua, ou como se fosse um fenômeno iluminado. Não, os sistemas, eles são submetidos às condições da história, são submetidos às contradições que os homens, na busca dos seus próprios interesses, engendram entre si e conflitam entre si. Portanto, o sistema é sempre um sistema em crise, é sempre um sistema crítico, um sistema onde, às vezes, a imprevisibilidade e a incapacidade de agir em relação a essa imprevisibilidade se dá de uma maneira inesperada. Me refiro aqui a 2 episódios recentes da nossa história. Primeiro, estou me referindo ao colapso da União Soviética em 1991, antecedida pela quebra do Muro de Berlim, e 2 anos antes, em 1989. Estou falando, portanto, que aquilo que aconteceu em 91 seria imprevisível para o analista situado 20, 10 anos, talvez 5 anos antes do ocorrido. Estou falando também que, nos anos 1980, já se falava na China, mas não se falava da China com a sua capacidade demonstrada nos últimos 20 anos de se transformar na segunda maior potência protagonista dos nossos tempos. E, portanto, o sistema que aí está, ele tem que ser percebido, ele tem que ser compreendido a partir da sua própria vivacidade interna. E o Brasil? O Brasil, nós teríamos que separar aqui, para termos uma visão razoavelmente objetiva, penso eu, uma visão de processo e uma visão de conjuntura. Quando nós pensamos no processo, nós colocamos ou propomos a ideia de uma centúria, um século, 100 anos, para que nós possamos tentar entender se aconteceram transformações de porte estrutural no decorrer desse tempo. Quando nós falamos no Brasil de 1921, nós estamos falando de um Brasil completamente diferente do Brasil de 2021. No Brasil de 2021, o Brasil já estava inserido no mundo, sim. Basta-se ver um fenômeno cultural tão importante como foi a Semana de Arte Moderna, que nada mais, nada menos consubstanciou a capacidade da cultura brasileira, da reflexão dos nossos principais artistas e intelectuais estarem abertos às grandes modificações da modernidade, que já encaminhavam a pós-modernidade no plano da arte, e de todas as suas contradições que estão ali logo após a Primeira Guerra Mundial, em toda a Europa, mas que já vão encontrar reflexão e resposta da nossa reflexão, como se quisesse dizer aqueles intelectuais, aqueles artistas daquela época, que o Brasil estava buscando a sua segunda independência. E qual seria essa segunda independência? A capacidade de pensar por si mesmo. Ora, quando nós comparamos o Brasil de 1921 com o Brasil de 2021, nós vamos ver que o Brasil deu saltos estruturais tremendos. Se nós, em 1930, nós tínhamos uma sociedade que era uma sociedade sem degraus, e que tinha de cima e que tinha de baixo, nós fomos ver, no decorrer
dos últimos 90 anos, de 1930 para cá, principalmente, nós vamos ver uma constituição de uma sociedade cada vez mais complexa, com um lugar cada vez maior, não só para a explosão das classes médias, mas pela formação de um proletariado extenso, principalmente no período que vai de 1930 até os anos 2000, talvez até 2010. Quando nós vemos do ponto de vista político, nós vamos ver que aquela sociedade que era oligárquica, fechada, onde as eleições eram bico de pena, onde as estruturas de poder se reproduziam na chamada política do café com leite, onde apenas 2 estados, no máximo 3, tinham capacidade de expressar a hegemonia do poder entre 1889 e 1930, mas principalmente a partir de 1945, principalmente a partir, não de 64, onde o Brasil se fecha, mas a partir de 1985, onde toda a coloração política e ideológica do país vai ter capacidade de se expressar nas suas estruturas representativas, nós vemos que o Brasil modificou tremendamente. Se a economia do Brasil, naquela época, 1930, era uma grande fazenda, nós fomos percebendo que, a partir de 1930, há modificações substanciais. E, no decorrer da década de 30, vai ocorrer através do fenômeno que alguns economistas chamaram de industrialização atrasada. Nós fomos capazes de gerar um parque industrial que já hoje se nos apresenta como capaz de produzir da agulha ao avião sofisticado dentro da matricialidade do mundo globalista. Se nós tínhamos, em 1930, uma sociedade que, como dizia Jorge Amado, era o país do carnaval, do cacau e do suor, nós temos hoje uma sociedade que pode se orgulhar do ponto de vista da cultura, a sua diversidade, cada vez mais querendo ser inclusiva, cada vez mais querendo ser democrática, no sentido da aceitação da própria expressão das suas diferenças. E, portanto, da negociação dessas divergências na forma de obtenção de consensos cada vez mais inclusivos e, portanto, dando à sociedade brasileira uma solidez cada vez maior. Mas, quando nós observamos a conjuntura, nós vemos que, a partir de 2011 a 2021, eu diria que não exatamente a partir de 2011, mas a partir de 2013, com os protestos que vão surgir no Brasil e que se caracterizaram pela ação dos Black Blocs, e que se caracterizou, inclusive, por cisões ideológicas, político-partidárias, que levou cada vez mais a um processo de polarização e radicalização da sociedade e da política brasileira e que, portanto, geraram entraves de ordem econômica extremamente graves e que faz com que nós, muitas vezes, olhando apenas para o presente, percamos a perspectiva do passado e, mais ainda, não sejamos capazes de vislumbrar além, num período maior, quando se dá exatamente a maturação dos projetos estratégicos. A maturação dos projetos estratégicos começam hoje, mas olham para frente, e olham para frente em termos de décadas, olham para frente em termos de uma compreensão maior, não só dos processos internos que aqui ocorrem, mas também com os processos externos que lá fora ocorrem. E, portanto, um programa como o Prodefesa 4, que estabelece a junção de 6 instituições voltadas para pensar não só a economia do Brasil voltada para a defesa nos anos 2021, abre pelos resultados que seguramente irá gerar condições de dar àqueles que são responsáveis pela formulação das nossas políticas públicas, notadamente, aqui no caso, as políticas de defesa, a possibilidade de pensar todo esse conjunto fantástico de variáveis que conferem desafios
intelectuais, desafios científicos da maior importância. Mas eu diria que, e já adianto, por favor, a próxima lâmina, que a defesa nacional está ligada à questão da economia da defesa, mas a economia da defesa está ligada a uma questão maior que a própria economia. O que nós assistimos de 1930 até os anos 1990? A meu ver, um duelo incessante entre aquelas forças que procuravam seguir no caminho da industrialização, no sentido de dotar o Brasil, através da ação do Estado, mas apoiado em capital nacional, de desenvolvermos aqui um processo de industrialização que teria efeitos globais. Estou falando nas oportunidades perdidas, onde nós poderíamos ter no Brasil, na medida em que tivemos uma empresa como a Gradiente, nós poderíamos ter aqui no Brasil uma Samsung, nós poderíamos ter no Brasil uma LG, como naquela época, dos anos 70, 80, estava sendo formado lá na Coreia do Sul. Nós poderíamos ter aqui uma indústria automobilística, como nós pensamos em ter com a criação, com a industrialização de um carro eminentemente nacional, que foi o Gurgel, e que antes tinha sido uma fábrica de caminhões, como a Fábrica Nacional de Motores. Nós pensamos que poderíamos ter aqui no Brasil uma fábrica de computadores que competisse internacionalmente, como a Cobra, a Companhia Brasileira de Computadores, e pensamos que poderíamos competir até mesmo em bens de consumo tão importantes como a chamada linha branca. Eu estou falando da nossa Brastemp, eu estou falando da nossa Prodóximo, que foram ou caíram em processo de obsolescência ou foram absorvidas pelo capital estrangeiro. Essas forças se batiam contra o agriculturalismo, que era de base eminentemente neoliberal, ou liberal mesmo, ou que advogavam que, na medida em que não poderíamos competir com vantagens relativas no sistema internacional para ter a nossa própria industrialização, nós tínhamos que voltar aos tempos antigos do agriculturalismo. E o que nós vemos exatamente hoje? Nós vemos exatamente hoje que existe a defesa cada vez maior dentro do nosso processo de tomada de decisão no legislativo e no executivo, o triunfo não da industrialização, mas o triunfo da volta do agriculturalismo. E isso tem a ver aqui? Tem a ver que, finalmente, estou caminhando para a finalização da minha apresentação, da questão da importância da economia de defesa. Eu diria que tem uma tese que não posso provar, mas proponho aos meus colegas que têm muito mais condições de demonstrá-la do que eu. Ou seja, talvez a única possibilidade que o Brasil tenha nesse milênio é ser capaz de construir uma economia de defesa, uma indústria de defesa que seja capaz de colocar novamente o Brasil na ponta da industrialização. E isto por quê? Porque se trata de uma economia que se volta para o bem maior político de qualquer Estado, que é a defesa da sua própria soberania. E, portanto, os investimentos que nós fazemos nesses 3 vetores identificados pela Estratégia Nacional de Defesa, o aeroespacial, o cibernético, o nuclear, na medida em que são incentivados, na medida em que há políticas públicas claramente identificadas com essa questão, e na medida em que exista na sociedade brasileira interesses econômicos fortes e firmes, que sejam capazes de expressar no processo de tomada de decisão a sua representatividade, a sua luta dentro do Estado brasileiro para que ocorra políticas que vão ao encontro desses projetos de emancipação da nossa economia de defesa, ora,
pelo fenômeno do arrasto tecnológico, essas conquistas que nós vamos conquistar, essas conquistas que nós podemos realizar no âmbito da industrialização do nosso parque de defesa, vão ter um efeito enorme de arrasto, no sentido de nós darmos um salto qualitativo extremamente importante no nosso processo de desenvolvimento nacional. Finalmente, eu diria que a defesa nacional ela envolve questões da maior complexidade, da economia da defesa e dos processos políticos, e que, portanto, quando nós estamos pensando em pesquisas tópicas sobre este ou aquele assunto, é preciso, a meu ver, que o analista seja capaz de abrigar as suas reflexões, as suas meditações, as suas dúvidas teóricas dentro de uma compreensão maior do que seja a relação entre a economia e a defesa e os processos políticos. Fico por aqui, muito obrigado, e me desculpe se passei um pouco do tempo. Professor Eurico, muito obrigado. Mais uma vez, o senhor nos traz uma clara definição das complexidades inerentes ao que vem a ser defesa nacional. O senhor fez uma revisão histórica brilhante, apresentando, principalmente no caso do Brasil, as transformações sociais e políticas ocorridas ao longo do tempo, e que nos ajuda a compreender o momento atual. Muito bom. Eu pediria para o senhor ficar atento à pergunta do nosso colega Hector, que é muito apropriada ao que o senhor falou. Então, no momento das perguntas, se o senhor puder responder para o Érico, eu agradeço. Mas, nesse momento, dando continuidade, eu passaria a palavra ao professor Wagner, para que ele faça a sua apresentação. Por favor, Wagner. Bom, primeiro, os agradecimentos, né? Agradeço ao professor Marcos Barbieri pelo convite aqui, participar desse webinar. Prazer. Ao meu colega, professor Márcio Rocha, meu vice-diretor também no Instituto, e, claro, ao nosso querido professor Eurico. É uma satisfação dividir essa conferência aqui conjunta com os colegas. Satisfação também me dirijo a toda a assistência. Essa apresentação, eu acho que ela tem ligação muito clara com a apresentação do meu colega, professor Eurico. Nós comungamos, vamos dizer assim, de bases teóricas muito similares, mas a minha apresentação, na realidade, eu julgo que seria antecedente ao que falou o professor Eurico. Então, peço que a assistência leve em consideração isso. Ascensão e queda das nações e o conflito hegemônico. Né? O meu objeto, o que eu pretendo apresentar aqui, rapidamente a vocês, a ascensão e queda das potências. Né? A apresentação está focada no sistema internacional. O professor Eurico falou dos estados e do sistema, né? Que esses estados configuram. Então, é justamente sobre esse sistema que eu gostaria de conversar, tá? E apresentar algumas ideias que eu julgo muito importantes para a reflexão de todos os interessados nas questões de defesa. Porque o sistema internacional, ele tem algumas características que são, poderíamos dizer, tá? Entre aspas, características um tanto perenes, mas ele também é mutável em outros aspectos. E há uma teoria das relações internacionais sobre a sucessão hegemônica, sobre os conflitos hegemônicos, que eu creio que são de fundamental importância para que todos tenham ciência.
é uma teoria ampla o suficiente para se coadunar a várias conjunturas que o sistema internacional passou em sua história. Então, aqui nós temos uma frase do Keynes, né? Infelizmente, eu não consigo ver a frase. Não sei por quê. Tá? Mas vocês estão lendo. E, basicamente, o que o Keynes está chamando a atenção é que existem transformações estruturais no sistema internacional e na política internacional que são pouco visíveis, mas que operam transformações monumentais. Tá? Seria o equivalente, em termos de analogia, aos movimentos das placas tectônicas, né? Que depois de milhões de anos criam o quê? Criam vulcões, criam choques monumentais em termos geológicos. E muitas vezes o analista se prende ao aspecto conjuntural, né? das situações, imaginando a estupidez de um determinado líder para a eclosão de uma guerra, de uma crise. Não estou esvaziando esses aspectos conjunturais, eles são importantíssimos. Mas igualmente importantes, eu diria que prévios a ele, é se entender a estrutura do sistema internacional e essas mudanças gradativas. Por favor, a próxima lâmpada. Aqui nós temos outras frases importantes. Não existem vitoriosos derrotados para sempre. Né? Esse é um historiador indiano, né? Fazendo menção aqui a um poeta popular brasileiro. O tempo não para. O tempo não para. O crescimento, né, e as raízes da riqueza nacional, elas estão sempre se modificando, de tal ordem que novos atores estatais ascendem e outros que eram fortes decaem. Não é necessário que esses outros decaiam, como, por exemplo, houve aqui a menção da União Soviética, que houve realmente uma ruptura. Basta que haja um processo de diminuição da parcela de poder dos Estados. Né? Tomem atenção nesse aspecto. Né? E aqui é o pai de todos, que é o Tucídides, né? Que na Guerra do Peloponeso, para além de narrar essa guerra, de fazer a narrativa dessa guerra, de passagem, ele era ator também no processo, ele quis chamar a atenção justamente de aspectos estruturais existentes ali naquele sistema, que existia um sistema na Hélide, né, formado pelas cidades-estado gregas e que é de muita utilidade para o sistema internacional atual. Por favor, próximo. Então, esse sistema que nós vivemos atualmente, o sistema internacional, a gente também pode ser considerado como o sistema westphaliano, né? Westphaliano porque aqui eu me remeto à paz de Westfália, que deu fim às guerras religiosas na Europa, né, no século XVII, e que finalmente afastaram a possibilidade de um poder único sobre todo o continente europeu. Pois bem, esse sistema westphaliano, ele era competitivo e ele é formado pelos estados soberanos. Aqui eu faço alusão à apresentação do professor Eurico anterior, né? O Estado soberano, ele se apresenta nos últimos 300, 400 anos de variadas formas. O primeiro modelo era o modelo monárquico, absolutista, monárquico. Mas, gradativamente, ele se transforma, né? O Estado nacional, por exemplo, ele só surge a partir, verdadeiramente nacional, a partir do final do século XVIII e início do XIX.
né? Então, novamente, os atores são os estados soberanos nesses últimos 300, 400 anos, mas, conjunturalmente, obviamente, que houve transformações grandes em como eles se apresentam. No entanto, a despeito da ascensão das organizações internacionais, julgo que o sistema internacional, ele ainda é basicamente formado por esses atores que são os estados soberanos. E o segundo aspecto, que é o princípio ordenador, né, para aqueles que conhecem a teoria de relações internacionais, está aqui reconhecendo a estrutura dessa visão, né, que é uma estrutura realista, né, que, como pai aqui desse aspecto, que era o professor Kenneth Waltz dizia, olha, essa visão é capaz de falar poucas coisas sobre o sistema internacional, mas poucas coisas de uma importância muito grande. Então, o princípio ordenador desse sistema internacional é a anarquia. Reparem que eu digo anarquia, mas não causa ou a desordem. O sistema internacional tem uma ordem, mas ele é anárquico, né? Aliás, tem um belo livro, Sociedade Anárquica, né? do Hadley Bull, que comenta, faz menção justamente a isso, né? É uma sociedade anárquica, o sistema internacional. Mas como? Qual é o aspecto aqui fulcral para a gente entender por que existe a ordem desse ambiente anárquico? Porque, diferente do que alguns comentam, como sendo, fazendo analogias do sistema internacional ao estado de natureza hobbesiano, o sistema internacional não é semelhante ao estado de natureza hobbesiano. Porque se a gente for lá em Hobbes e resgatar o que o grande autor de teoria política diz, ele diz que a diferença de poder entre as pessoas, entre os indivíduos, não é tão grande assim, né? Visto que até o mais frágil dos seres humanos é capaz de destruir o mais forte deles. Basta que você espere. Ele, por exemplo, está dormindo, né? É diferente das sociedades, tá? Organizadas em estados. Aí sim nós temos uma diferença de capacidade muito grande. E é essa diferença de capacidades que faz com que exista ordem internacional. O sistema internacional é oligárquico. Ele é anárquico, mas ele é oligárquico. Nós sempre temos, intuitivamente, né, não só o estudioso de relações internacionais, estudos estratégicos, mas até o leitor de jornais, ele intuitivamente sabe disso, né? Ele presta atenção nos acontecimentos dos grandes estados. Dou um pequeno exemplo aqui. Houve uma guerra na África, no início do século XXI, terrível, que ninguém sabe da existência. Ou pouquíssimos sabem, né? Eles chamam de Guerra Mundial Africana. Por quê? Justamente por essa característica que eu estou chamando a atenção. Se a guerra é feita na periferia, ela não afeta o sistema. Mas se há uma dissensão dentro do sistema oligárquico, aí sim. Pois bem, dito isso, nós podemos, assim, rapidamente, sucintamente... Pode voltar, por favor? Dividir os sistemas internacionais de estáveis e instáveis. Estáveis são mais pacíficos. Veja que eu não estou dizendo que os mais pacíficos não ocorrem guerras, tá? Ocorrem guerras. Não é isso. Mas os sistemas internacionais estáveis são aqueles onde existe uma grande potência, uma coalizão de grandes potências, que o seu poder material está de acordo com a superestrutura do sistema internacional. Ou seja, essas potências criaram uma superestrutura
que governa o sistema internacional, e esta superestrutura responde bem àquela realidade de poder material. Mas, volto a dizer lá na frase do historiador indiano, né? Não existem vitoriosos nem derrotados para sempre. As transformações acontecem. E aí nós caímos nos sistemas instáveis. Os sistemas instáveis é quando justamente não acontece isso. Ou seja, quando a superestrutura do sistema internacional ela não responde às realidades de poder existentes nesse sistema. Por favor, pode passar. Então, aqui, na realidade, esse padrão de ascensão e queda é um padrão cíclico. Nós temos um sistema estável, dominado por um Estado hegemônico. Encarem isso sempre como, de forma bem ampla, tá? Não precisa ser um Estado, pode ser uma colisão de Estados. Depois eu vou dar um exemplo aqui histórico, eu acho que isso vai ficar mais claro. O crescimento desigual dos Estados através dos tempos faz surgir um Estado ou vários Estados desafiantes, que estão em desacordo com aquela ordem internacional. Chegamos ao sistema instável, né? Geralmente o sistema divide-se entre dois contendores, esses dois contendores podem ser colisões, e ocorre então a guerra hegemônica. O sistema westfaliano, ele depois teve duas guerras hegemônicas, as guerras napoleônicas e as guerras mundiais do século XX. Por favor, estou correndo um pouco para não passar aqui do tempo, né? Então, a última transição hegemônica, que foi também a criação do sistema internacional global, tá? Essa última transição hegemônica acabou com a centralidade do continente europeu no sistema internacional. Como eu disse lá no início, o sistema surgiu no continente europeu, se espalhou pelo mundo, mas a ascensão de novas potências, e aqui eu chamo a atenção para a Alemanha, para o Japão, para os Estados Unidos, especialmente para os Estados Unidos, aqui os mais importantes são a Alemanha e os Estados Unidos, levaram a uma crise daquele sistema formado no século XIX, que era baseado na Pax Britânica, na hegemonia naval britânica e no equilíbrio europeu de poder. Tá? A ascensão da Alemanha, ela afetou justamente o equilíbrio europeu de poder. Talvez ela foi mais grave do que a dos Estados Unidos, num primeiro momento. Mas, num segundo momento, os Estados Unidos se mostrou, de fato, o principal desafiante, a partir do momento em que a sua pujança econômica pedia, né, um papel protagônico, não mais só no hemisfério ocidental, mas em todo o sistema capitalista mundial. A guerra hegemônica, reparem, ela engloba as duas guerras mundiais, tá? Porque a questão não foi resolvida na Primeira Guerra Mundial, e sim na Segunda Guerra Mundial, onde se tem início a Pax Americana, que prossegue até os dias atuais. Vejam que todas as estruturas do sistema internacional contemporâneo, elas foram basicamente criadas em 1945. Pode passar, por favor? Aqui eu chamo a atenção, um quadro do professor australiano Angus Maddison, já falecido. Eu chamo a atenção para a realidade de poder em relação à questão das ordens internacionais e da sucessão hegemônica. Então, se a gente olhar para o passado, tá? Infelizmente, esse quadro aqui, ele não traz a Alemanha, tá? Ele traz a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, a União Soviética, a China e a Índia. Tá? Eu peço atenção primeiro para o passado. 1850 a 1900, a gente consegue ver ali que por volta final dos anos 70, os Estados Unidos, medição aqui, esse quadro, é o percentual do produto interno bruto em relação ao mundo de cada uma das potências. Tá? Não são números absolutos, são números relativos. Pois bem,
os Estados Unidos, a partir do final dos anos 70, ele já vai gradativamente tendo um maior percentual em termos de riqueza no mundo, né? Já um mundo onde a Revolução Industrial é fundamental. Esse crescimento americano, ele não vai ser tão desafiador ao Império Britânico, no primeiro momento, por aquele aspecto que eu disse, que o mundo ainda não era esse mundo. Não havia um sistema internacional global. Os Estados Unidos tinham espaço para crescer, o Estado norte-americano não era tão poderoso, né? Isso, existem trabalhos específicos em relação a isso. Se a gente pegar o Exército americano, a Marinha norte-americana, as próprias organizações econômicas norte-americanas, elas são muito paroquiais no século XIX. Né? Elas são voltadas ali, para o seu hemisfério. Né? Mas já em 1900 isso já está mudando. Tá? É famoso aí a Esquadra Branca, né? Construída pelo presidente Teddy Roosevelt, que já era a terceira maior do mundo. Mais importante, e aqui infelizmente a gente não consegue ver, é o desafio alemão. Tá? Ele surge aqui em 1870, mas já em 1900 a Alemanha já é o maior PIB na Europa. Então o sistema ele está em crise. A Pax Britânica ela não responde mais à realidade de poder existente. Pois bem, o que a gente pode ver é que justamente nesse período, né, na primeira metade do século XX, acontece a última guerra hegemônica. Pode passar, por favor. Ok. Em 45 nós temos, então, o início da Pax Americana. Aqui eu trago dois outros indicadores especificamente relacionados aos Estados Unidos. Eu trouxe um também. Existem vários indicadores de poder material entre as nações. Tá? O Produto Interno Bruto, ele é o mais usado, né? Mas esse do consumo de energia também indica um indicador forte de pujança, né? Nesse mundo moderno. Afinal, um país pode ser muito grande, muito populoso, China, Índia, né? Mas não pode não ser moderno. Ou não era moderno. Não era. Né? Se a gente fosse colocar aqui o quadro em relação à Índia ou à China, do percentual de consumo de energia, era muito baixo ao longo do século XX. Tá? Eu chamo a atenção, então, aqui para a curva norte-americana, que a gente vê ali um ponto máximo, que é mais ou menos nos anos... Até os anos 50, né? E a partir dos anos 50, um decréscimo, no que concerne a energia. No que concerne ao produto interno bruto, nós temos um quadro também parecidíssimo. Né? Ali, em 1950, os Estados Unidos respondiam por mais ou menos, segundo esse quadro, existem diferenças entre os medidores, mas a gente vai ver que eles são mais ou menos parecidos. Né? Então, em 1950, nós tínhamos o quê? Uma realidade que os Estados Unidos respondiam por 35% do produto interno bruto do mundo. E aí, depois, há uma queda, já no ano 2000, ele está na faixa dos 20%. Isso não seria um problema, essa queda? Se não existissem, vamos dizer assim, se essa partilha de poder não estivesse sendo concentrada em estados desafiantes. Pode passar, por favor? Aí eu vou voltar ao mesmo quadro anterior, mas vou chamar a atenção para dois períodos. Tá? Para o posterior ao conflito hegemônico, que é a Guerra Fria. Né? A gente olha ali nos anos 50, a partir dos anos 50 até 2000, até os anos 90, que é o período da Guerra Fria, e eu chamo a atenção primeiro para um aspecto. A despeito da Guerra Fria ter sido a primeira modalidade, vamos dizer assim, né? A primeira forma que o sistema internacional global se apresentou foi a Guerra Fria. A União Soviética, ela não foi um grande desafio em termos de riqueza material aos Estados Unidos.
ela até, num primeiro momento, parecia que poderia ser. A gente pode ver aqui, após a Segunda Guerra Mundial, que há um leve aumento ali, né? Em 1950, vejam só que é justamente aquele período em que o Khrushchev faz aqueles discursos dizendo que o mundo comunista enterraria o capitalista, né? Mas, logo depois disso, há ali o quê? Um platô, tá? Onde a União Soviética fica por volta dos 10%, e os Estados Unidos está sempre acima dos 20% em termos do produto interno bruto. O desafio soviético era um desafio ideológico ao sistema, mas nunca foi um desafio material. Esse é um dado, acho que, importante na perspectiva dessa ascensão e queda de nações. Muito diferente é o que a gente pode ver a partir aqui dos últimos 50 anos. E nos últimos 50 anos, a gente tem que ver que os dados correspondem até 2020, né? E que aí são prospecções, né? Com base nos próprios crescimentos atuais. Isso aí tem um valor relativo, tá? Mas o que a gente vê claramente é que a China, a partir do final dos anos 80, ela tem um saldo de crescimento econômico, né? Já vai chegando ali por volta de 8%, no final do século XXI, e aí sim, a partir do século XXI, nós temos uma curva ascendente. Reparem que a dos Estados Unidos não decresce muito. Ela está ali na faixa dos 20%. Houve um crescimento grande durante o momento, o momento unipolar, né? O fim da União Soviética causou isso, aquele crescimento ali, mas depois há um gradativo retorno ao seu padrão na faixa dos 22%, 23% da riqueza mundial. O que nós vemos, sim, é a China subindo o seu percentual de riqueza e, por paridade de poder de compra, que é o caso aqui desse quadro, já atinge os Estados Unidos pouco antes, agora. Alguns autores falam 2014, 2015, né? E ali o resto é prospecção. O que a gente pode falar sobre esse quadro? Dizer, né? É que, se aquela prospecção ali, e aí eu volto lá ao Keynes, né? As mudanças tectônicas, né? Eu acho que, inclusive, não é mais tectônica. Era tectônica ali no final do século XX. Agora ela já está clara, né? A China, ela é já uma potência, pelo menos, equivalente aos Estados Unidos. Reparem pelas prospecções, olhem lá, a Índia também vem aí, né? Se há um processo que os economistas, os especialistas em economia política veem no sistema internacional, a partir do final do século XX, é o crescimento gradativo no percentual de poder dos países asiáticos, especialmente da Ásia Oriental, mas também do sul da Ásia, né? Ou seja, pode passar, por favor? Aí vem a grande pergunta, né? Haverá uma nova guerra hegemônica? E aí eu escrevo aqui, aprendendo com a Guerra Fria. Tá? Já falei um pouco da diferença entre sistemas internacionais estáveis, instáveis e homogêneos e heterogêneos, a confusão em relação à Guerra Fria, né? A Guerra Fria, por incrível que pareça, não era um sistema instável do ponto de vista material, ela não foi, ela podia se tornar, mas a União Soviética estagnou no seu percentual de poder material no sistema internacional. Isso é muito claro se a gente pensar na Guerra Fria, né? Um prazo muito elástico, grande, de 40 anos de relações. A maior parte da Guerra Fria foi ocupada pela detente, que era um sistema de coabitação, de coexistência. Né? Entre dois sistemas, olha, você não mexe comigo, eu não mexo com você. Um muito mais forte e outro menos forte. Acabou a União Soviética,
o que os Estados Unidos fez foi incorporar essa região. O desafio, de fato, está vindo, o desafio hegemônico está vindo da Ásia Oriental, da China. Por favor, mais um, já estou terminando. Então, haverá uma guerra hegemônica, aí aprendendo com a Guerra Fria, né? A despeito do sistema não ser tão instável assim, o sistema existente durante a Guerra Fria não ser tão instável assim, do ponto de vista material, ele era crítico, não há dúvida. Eram dois modelos de sociedade antagônicos, né? E muito fortes do ponto de vista militar. Então, ele tem alguns aspectos que eu acho que a gente pode aprender com aquele momento. Primeiro, o professor Eurico até já citou, né? A arma absoluta transformou a guerra entre Estados. As guerras totais não são mais possíveis. O que são as guerras totais? São aquelas guerras entre as grandes potências, onde as grandes potências mobilizam todos os seus recursos para a guerra, por uma guerra de longa duração, por as guerras mundiais. Pois bem, as guerras mundiais, da forma como ocorreram, elas não são mais possíveis. Tá? Aquilo já faz parte da história. Mas, como diz o Clausewitz, né, a guerra é um camaleão. Então, durante a Guerra Fria, ela foi substituída por guerras limitadas, por guerras por procuração, por insurgência e contra-insurgência, golpes, espionagem, publicidade, competição. Poderíamos dizer, então, e aí eu ouso dizer, que estamos entrando, tá? Estamos ainda no início desse processo, eu acho que no início. A China ainda é um dos principais estados a se beneficiar da ordem internacional que existe atualmente, né? Está se beneficiando, está crescendo muito fortemente. Não tem motivos para desafiar o hegemônico. Mas vejam só, os conflitos hegemônicos, às vezes, são provocados pelo próprio hegemônico. A eleição de Donald Trump já foi um fator um tanto disruptivo. Ele saiu mais a popularidade dele, de grande nos Estados Unidos, né? É um indicador. Fechando, então, a apresentação, na minha visão, nós estamos entrando num sistema internacional onde teremos maior instabilidade e mais belicosidade, né? Ao mesmo tempo, é um sistema internacional que apresenta, dizem que a palavra crise, né, em chinês, é também, o ideograma, né, significa uma oportunidade. Pois bem, é um sistema que apresenta oportunidades a países que não estão envolvidos nem com um lado nem com o outro. Poderia ser o nosso caso. Eu acho que deve ser o nosso caso, né? Pois bem, não vou me estender mais, eu acho que já estourei o tempo. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Farei apenas uma observação rápida. Primeiro, parabéns ao Wagner, brilhante abordagem, né? Importante abordagem sobre a questão da hegemonia, foi muito claro, muito objetivo, mostrou as transformações históricas, né? E essa instabilidade que é característica da sociedade internacional, né? Que essa alteração de poder ela acontece de tempos em tempos, né? Isso foi muito importante e dá para, digamos, contribuir para compreender o cenário atual, principalmente essa questão da China, né? O surgimento da China, que a China tem representado, né? E nesse futuro temos que compreender qual será a nossa posição, né? Neste novo cenário que está se desenhando, nesse novo futuro, qual será a nossa posição, né? Eu iria fazer uma apresentação, mas eu vou abdicar dessa apresentação em benefício aí digamos, principalmente das perguntas que foram feitas, né?
No nosso caso aqui, no ProDefesa 4, ele engloba 6 instituições, né? 5 instituições que, de alguma forma, trata de trabalhos, realiza pesquisas mais pontuais, indústria e defesa, transferência de tecnologia, coisas nesse sentido. E o INEST, pela característica do INEST, é aquele instituto que trata dos assuntos mais estratégicos, em âmbito de Estado, poder, né? Como é que o Estado se utiliza desse poder ou incrementa esse poder para se ver numa situação favorável quando competindo, quando em conflito com outros estados, né? Então, nesse sentido, o nosso trabalho dentro do ProDefesa, ele contribui para o entendimento desse cenário, do que vem a ser defesa, né? E no caso do INEST, digamos, essa apresentação de hoje ela é importante porque o professor Eurico e Wagner eles conseguiram mostrar que esses trabalhos, essas pesquisas pontuais, de alguma forma, tem que considerar esse cenário global. Okay? Na realidade, digamos, em âmbito do Estado, em âmbito da política, é que as grandes decisões, as grandes prioridades acabam acontecendo, né? Okay? Eu teria 3 perguntas, e a primeira delas eu destinaria ao professor Eurico, que é a pergunta do Hector. Professor Eurico, o Hector pergunta: se a política de defesa é política de Estado, quem define o que é estratégico do orçamento? Será que o senhor poderia contribuir nessa resposta? Sim. Quem define o que é estratégico no orçamento é o Congresso Nacional. Quem faz a proposta, quem aprova o orçamento é o Congresso Nacional, onde supostamente e, na verdade, realmente, concretamente, estão representados as diversas partes, os diversos partidos, os diversos interesses que lá têm lugar. Então, na medida em que nós não dispomos, e isso o ex-ministro Raul Jungmann tem nos dito constantemente, não há, por parte do Congresso Nacional, ou seja, daquelas forças que lá estão representadas, não há uma priorização das questões relativas à defesa nacional, por um lado, e, por outro lado, a definição de um ator extremamente importante no processo da defesa nacional, que é a corporação militar. Cabe a nós o quê? Nós vamos decidir alguma coisa? Não, nunca. Nós não somos políticos. Cabe a nós oferecer à sociedade brasileira em geral, e em particular à nossa classe política representada no Congresso Nacional, os conhecimentos necessários obtidos através de nossas pesquisas para que eles possam formular, levar à consideração dos seus pares e, portanto, assim, transformar em políticas públicas orçamentárias a questão da defesa nacional. Este é um ator. O outro ator, evidentemente, da maior importância, é o próprio Poder Executivo. Ou seja, o Poder Executivo, ele, quando é eleito pela população, ele representa o quê? A consagração dos projetos desse presidente que assim se fez eleito. E na medida em que nós temos no Brasil uma ausência muito grande, já constatada há muito tempo, nas propostas de governo, né, do nosso país, considerações relativas à nossa defesa nacional, o que acontece é aquilo que nós todos sabemos. Nós avançamos, sim, na constituição de um complexo de defesa. Avançamos. Se nós compararmos 100 anos, nós compararmos 50 anos, mas nós vamos também constatar que aquilo que se aprova está muito aquém das necessidades de um país como o nosso, que se caracteriza pela sua dimensão territorial,
que se caracteriza pela sua dimensão econômica e se caracteriza pela sua dimensão política, não é? Ou seja, pela sua expressão econômica e territorial na América do Sul, pela sua expressão estratégica no Atlântico Sul, e, mais ainda, como um país que tem todas as condições para não ser um mero espectador nessa projeção que o nosso professor Wagner traçou até 2050. Ou seja, o que se pensa do Brasil a partir de hoje, se nós fôssemos, por um passo de mágica, supor que estamos no momento zero, o que nós podemos pensar que o Brasil será em termos de defesa nacional, incluída aí, claro, a economia de defesa, nos próximos 30 anos. Não é? Eu acho que nós estamos, numa conjuntura que nós estamos passando, essas questões estão todas muito nebulosas. Por quê? Porque nós estamos discutindo algo que altera substancialmente qualquer pensamento estratégico mais estável em termos de futuro. Nós estamos pensando, muitas vezes, está no jornal todos os dias, acabei de ler hoje de manhã, porque eu sigo o conselho do Hegel, né? Eu leio os jornais todos os dias pela manhã, quando eu acordo, e que eu vejo, tanto no mundo quanto no Brasil, se nós vamos continuar como uma república democrática ou não. E, evidentemente, que isso impede qualquer pensamento estratégico de futuro. Obrigado. Tem ainda duas perguntas que, de alguma forma, o senhor respondeu, mas eu pediria se o Wagner pudesse fazer um comentário. Uma é do Sérgio Schmidt, que pergunta: como sensibilizar a sociedade brasileira a respeito das ameaças para justificar mais investimentos em defesa? E a segunda, no mesmo sentido, do Luiz Manuel, nosso ex-aluno. A elite econômica nacional tem um aparente desinteresse em permear os desenvolvimentos da indústria de defesa. Isso advém de quê? Como gerar interesse? De alguma forma, o senhor respondeu nessa resposta anterior. Mas se o Wagner puder fazer algum comentário, agradecemos. Márcio, como você disse, eu acho que o professor Eurico já tocou um pouco nessas questões, né? Eu vejo aqui que o Sérgio Schmidt fez uma outra questão, onde ele pergunta: o aumento da prosperidade da China poderá gerar pressões sociais que viabilizem as premissas do modelo chinês de protagonismo? E eu me permito, então, refletir sobre esse aspecto, que eu acho que está mais vinculado à minha apresentação. Então, Sérgio, o que eu vejo aqui é o seguinte: na verdade, o que você está chamando a atenção é aquela velha teoria liberal, né, de crescimento econômico interno em países autoritários. A própria geração de riqueza, para essa visão liberal, vai fazer com que a população, né, nova classe média, ela pressione para maior participação política. Tá? Então, é dentro dessa perspectiva que eu vejo a sua questão, que é uma questão muito importante, de fato. E aí a gente, claro, eu não sou um especialista em China, tá? E talvez mesmo os especialistas em China teriam dificuldades em responder isso, a despeito da existência, né, nos últimos anos, de muitas manifestações contrárias ao sistema político chinês, especialmente vindo de Hong Kong. Mas eu chamo a atenção para o fato, primeiro, para o fato da questão do massacre da Praça da Paz Celestial. Tá? Esse evento foi um evento de grande importância. Ali ocorreu quase concomitantemente à queda do Muro de Berlim. E após esse evento, o governo da República Popular da China ele mostrou, né, ao seu público interno e também ao seu público externo,
de que ali não ocorreria nada semelhante com o que estava acontecendo com a União Soviética, né? As elites políticas chinesas tinham uma visão estratégica, autoritária, e com o massacre da Praça da Paz Celestial, eles conseguiram manter esse modelo. Há pouco tempo, o Xi Jinping ele passou, junto com seus correligionários, um mandato que é um mandato perpétuo, né? Atualmente, eram mandatos de 10 anos, né? E atualmente, então, o Xi Jinping, ele, a princípio, vai ficar até morrer, né? Como ele não é muito velho, a gente pode fazer algumas elucubrações. Então, em relação a esse teu aspecto, eu diria que existem aí três opções, três possibilidades. Uma possibilidade de pressões internas, novas pressões internas, que não aconteceu ainda, tá? Mas novas pressões internas, levando uma flexibilização do sistema autoritário chinês, e isso levando o que você fala, né? Afetando o crescimento econômico do país. Pode acontecer isso, mas isso não afete o crescimento econômico do país. E pode se manter o quadro atual, tá? De crescimento econômico sob um regime autoritário. Eu, particularmente, apostaria, veja que eu estou falando apostaria, tá? Nesse último quadro, né? O Henry Kissinger, ele diz que, e volta a dizer, não sou eu que estou dizendo, o Henry Kissinger que diz, um grande estudioso da China, né? Foi o americano que retomou as relações diplomáticas dos Estados Unidos com a China, né? A China ainda ali do Mao Tse-tung, né? Ele dizia que os países orientais eles são diversos do Ocidente. Eles encaram a democracia de forma diversa, né? Que há ali uma espécie de mandato celestial. Enquanto o governante estiver realizando, sendo bem-sucedido, ele tem grandes chances de prosseguir. Bom, espero ter respondido. Ok, Braga. Ok, obrigado. Em função do adiantado da hora, eu só gostaria de dar um alô para o nosso colega Pedoni, que junto comigo ele é o coordenador associado em nome do INEST, dentro do Prodefesa 4. Pedoni, um grande abraço. Obrigado por prestigiar o evento. Então, Barbieri, muito obrigado aí pela oportunidade e devolvo para você o encerramento. Eu que agradeço, Márcio, agradeço ao professor Eurico pela belíssima, né, brindou com uma belíssima apresentação, uma belíssima palestra, essa discussão, né, sobre desenvolvimento e defesa, né, em última instância, discussão sobre defesa e desenvolvimento e defesa, essas duas faces de uma mesma moeda que nós sempre temos que observar. Ao professor Wagner, também parabenizo pela excelente palestra da questão hegemônica, um tema tão estrutural histórico e ao mesmo tempo tão atual. Nós estamos inseridos num momento histórico particular, né? Quer dizer, que já existiram momentos como esse no passado, mas nós estamos claramente, o gráfico é um gráfico de uma importância essencial, né? De mostrar essa potência hegemônica e mostrando a diferença entre a disputa que existiu na Guerra Fria entre a União Soviética e Estados Unidos e agora essa disputa, real disputa hegemônica com a China, entre China e Estados Unidos. E eu acredito que esses elementos são fundamentais para todos nós estudarmos a economia de defesa. Na economia de defesa, basicamente, ela tem dois lados, né, se eu quisesse colocar. De maneira muito simplificada, está lá no primeiro parágrafo do nosso projeto, quando nós enviamos, é estudar de alguma maneira como é que nós vamos obter recursos, né, para preparar a defesa e de que maneira, a partir desses recursos, obviamente, de que forma e de maneira possamos utilizar esses recursos, mas de que forma elas possam gerar uma certa autonomia, ou melhor, uma certa autossuficiência nos produtos, nos equipamentos, nos sistemas estratégicos
que uma nação necessita, que ela considera como prioritário, que ela considera como estratégico, né? E, obviamente, muito bem colocado. Só que isso, como foi colocado, precisa estar inserido, né? Nós temos que ter... E essa precisa estar inserido, né, na lógica do desenvolvimento, na lógica da nação e na lógica global, né? Como é que... Né, muito bem colocado. Até que ponto que é crise para um país como o Brasil e até que ponto que é oportunidade, né? Nós temos que entender, então, a nossa importância, o nosso papel é essencial. E como terminou a última resposta do professor Eurico, infelizmente, nem sempre as pessoas que precisam estar atentas, ou a própria sociedade, não damos a importância necessária para questões de uma relevância tão importante, né? Então, eu gostaria de chamar também a professora Eliane e Patrícia para nós já fazermos o encerramento aqui, o Coronel Wagner, se puderem abrir as suas câmeras aqui, eu agradeço, e mostrar a importância. Então, desde que nós possamos verificar questões específicas, né, questões, no caso, por exemplo, como a professora Eliana trouxe a questão do comércio, mostrar como é que nós estamos inseridos, em que ponto. A professora Patrícia, que nos brindou com a palestra sobre o setor espacial, né, a importância dele em âmbito mundial, de que maneira também nós possamos inserir, mostra essa interdisciplinaridade, esse contexto que é um privilégio, né, de poder estar na coordenação desse projeto, com 6 instituições, com professores, pesquisadores, alunos, ao todo somos 30 membros nessas 6 instituições que estamos, membros diretos que estamos participando, aos convidados, que muitos nos honram quando vêm participar, como agora, e essa parceria com o Ministério da Defesa e com a CAPES, que nos propicia essa discussão de mais alto nível, uma discussão que pode envolver instituições e pesquisadores que estão pensando pontos, aspectos diferentes, e que isso permite essa discussão mais ampla, discussão vendo os diferentes aspectos. Então, se eu vou estudar internacional, eu preciso saber como é que está a estrutura brasileira, mas se eu for estudar a estrutura brasileira, eu preciso ter uma ideia do contexto internacional, e assim por diante. Mais uma vez, eu faço agradecimento a todos, na figura dos coordenadores associados, do Márcio Rocha e da Patrícia, pelas instituições, e ao Ministério da Defesa, ao Brigadeiro Aurélio e ao Coronel Wagner, que está aqui presente. Não sei se gostaria de dar alguma palavra, e já nós podemos encaminhar para o encerramento. Eu gostaria de agradecer o convite, professor Marcos Barbieri. Já nos conhecemos, já nos visitou lá no INESP várias vezes. É uma satisfação vê-lo. Gostaria de vê-lo pessoalmente, tomarmos um cafezinho, almoçarmos, etc. Vamos retomar aí, se Deus quiser. Patrícia, meu carinho a você, nós nos conhecemos também já há algum tempo, lá na Unifa, já estive lá várias vezes, você sabe que é sempre bem-vinda aqui entre nós. Professora Eliane, eu não tive essa satisfação ainda, mas a nossa casa e nosso coração estão abertos para recepcioná-la, sem dúvida, daqui a algum tempo. Agradeço ao Wagner pela sua belíssima exposição, sempre aprendendo com meu amigo, professor Márcio Rocha, professor Pedoni, que não está aqui na sala, Coronel Wagner. Muito obrigado a todos. O Coronel Wagner, se quiser deixar alguma palavra, já vou dar um encerramento aqui, Coronel Wagner, se deixar alguma palavra. Me desculpe, a internet aqui está instável, e aí está caindo a todo momento. Mas eu não poderia me furtar de agradecer, em nome do Brigadeiro Aurélio, diretor do nosso departamento, em nome da DEPFIM, do Ministério da Defesa, agradecer o evento de hoje, os conhecimentos transmitidos, meus parabéns a todos os palestrantes, e hoje foi muito enriquecedor os conhecimentos, como vem sendo desde o início desta webinar. Então, meu agradecimento a todos pelo evento e pela oportunidade de participar dessa webinar. Obrigado. Obrigado, Coronel Wagner.
agradeço ao brigadeiro Aurélio por toda a parceria e pelo apoio que nós estamos tendo. Agradeço mais uma vez também a direção do Instituto de Economia, na figura do André Biancarelli, nosso diretor, e do diretor associado Célio Iratuca, e, obviamente, para a nossa assessoria técnica, o nosso suporte, a Camila, ao Davi, que vem colaborando conosco aqui em todo esse evento e dando todo o suporte. Então, eu agradeço a todos, deixo aqui o meu muito obrigado aos que estão nos assistindo e venho reiterar o convite para a nossa terceiro e último dia de evento, no dia 25 desse mês, 25 de junho agora, ao mesmo horário, às 9 horas da manhã, isto é, daqui a 2 semanas, não a sexta-feira que vem, daqui 2 semanas, no mesmo horário, nós temos lá na programação os links lá pelo YouTube ou diretamente pela página do Instituto de Economia. Nós teremos no último dia a apresentação das 2 últimas instituições, a Escola de Guerra Naval e a Unicamp. Então, deixo aqui uma boa tarde já, né, a todos que estão aqui. Espero podê-los rever em breve pessoalmente, que nós possamos fazer o segundo webinar, não seja um webinar, seja um seminário realmente de economia de defesa, onde nós possamos estar no convívio pessoal, mas muito me alegra de, ainda que virtualmente, poder estar junto de todos e os que estão nos assistindo. Muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Tchau. Boa tarde a todos. Bom final de semana.